Opa, agora vocês me escutam bem? Tudo certo? Bom, acho que agora tá tudo certo, né? Todo mundo tá me escutando bem. Veja, eu queria conversar com vocês hoje. Todo mundo tá me escutando direitinho? Deixa eu ver se aqui tá. Bom, vamos lá. Agora todo mundo me escuta, tudo certo? Bom, pessoal, eu quero ser muito direto hoje para a gente conversar um pouco sobre o que foi essa prova da AGU da PFN. Já vou compartilhar aqui minha tela, dar uma boa tarde aqui para todos vocês, né? Eu sei que não é fácil o que é que a gente está enfrentando, de certo modo. Pô, Felipe, o que é que eu devo fazer a partir de agora, depois dessas provas? E a gente tem dois cenários. O principal cenário é das pessoas que não conseguiram um bom resultado e estão querendo saber o que é que vão fazer aqui para frente. Então, veja se vocês estão conseguindo achar meu compartilhamento da tela, porque eu já vou ser bem direto ao ponto das coisas que eu acho e do que é que a gente tem que fazer, principalmente para quem está pensando em simplesmente fazer várias retas finais aí, ou o que é que eu faria. Bom, eu tenho algumas pessoas que eu estou parando aqui minha apresentação, mas vou ser muito breve hoje com os senhores. A ideia é o seguinte, meus amigos, nós temos três provas que vinham sendo trabalhadas da AGU, da PGF para a PFN, que, de certo modo, todo mundo para e pensa, bom, o que é que eu vou fazer agora, né? E eu acho que a primeira premissa, e essa premissa é falsa, quando eu coloco aqui, é a que distância eu estou da nota de corte. Geralmente você vai falar, eu estou a 20 pontos na AGU, eu estou a 30 pontos na PGF. E aí eu acho que eu queria, a partir disso, até te dar um panorama. Geralmente isso é a principal concepção que você tem quando você pensa no que é que você vai fazer daqui em diante. Ou seja, você pensa em dizer simplesmente para falar, olha, professor, eu fiquei muito distante e, consequentemente, eu estou muito ruim, né? Só que o parâmetro fundamental, que é quando eu coloco aqui a nota de corte, o parâmetro fundamental, a régua verdadeira, não é simplesmente você somente olhar a nota de corte, porque eu não posso ser hipócrita e dizer para você que ela não é importante. É claro que ela é importante, mas não é somente a nota de corte. E o que é além da nota de corte? É uma análise, de fato, detalhada sobre em cada matéria como você foi. Veja, eu posso muito bem dizer para você que a prova da PFN foi assim ou foi assado, mas o mais importante não é você fazer essa análise geral, e sim por matéria. Então, por exemplo, e aí, Dijane, Renato, Rogério, Orlando, todos vocês estão aqui presentes. A análise que precisa ser feita, e eu vou ser bem direto para vocês, é uma análise individualizada por disciplina. Você tem que pegar, de certo modo, como está a disciplina, por exemplo, de direito tributário, direito previdenciário para você, e a partir disso você fala, bom, meu tributário eu tô legal, o previdenciário eu não tô. E não é somente, e aí eu quero ser muito sincero também contigo, é uma análise global, digamos assim, de 20 de tributário eu acertei 10. Não, não é de acertos. É em que temas? Eu estou mal em limitações constitucionais do poder tributário. Eu estou bem em impostos federais. Porque você não vai levar impostos federais, por exemplo, para a PGM São Paulo, para uma PGM Roraima. Então, é importante que você saiba muito bem que tema você errou. E aí, por isso, eu perderia tranquilamente hoje um dia da minha vida ou dois só fazendo essa análise. Em direito tributário, por exemplo, quais foram os temas que eu errei? E aí você vai elencar tema esse, porque às vezes você tem uma questão que tratava de mais temas. E além disso, você vai ter que fazer um detalhamento desse erro. E aí veja como isso é importante, porque eu preciso ser fiel com vocês. O detalhamento do erro é você dizer, eu errei isso por quê? Veja, quantos de vocês erram questões simplesmente por duas, né? E essa é aquela típica questão que a gente sabe. Eu fazendo uma correção, né, de direito tributário, teve uma questão que na hora eu li errado, assim, eu errei ao vivo. E depois no chat o pessoal fez, professor, você não viu isso? Eu pensei, realmente, ó, não, o gabarito não é esse, não, é esse aqui. Ou seja, uma leitura apressada, uma leitura equivocada, uma leitura que você está tão confiante que sabe o tema final que você lê a questão enviesada. Então, quantas vezes a gente sabe o conhecimento, mas a gente erra a questão? Então, repito, quais são os três tipos de erros que você vai ter que colocar? Primeiro erro, não sei o tema. O tema era completamente aleatório, desconhecido, eu não sabia para onde ir. Então, esse é o desconhecimento mesmo. O segundo erro
eu sabia o conhecimento, eu sabia o tema, mas não me recordei na hora. Mas, portanto, né, não decorei direito, não compreendi. Então, é o segundo tipo de erro. E o terceiro tipo de erro é quando você pega e fala assim, rapaz, eu estava completamente em dúvida. Era aquela típica questão que poderia ser A, B ou C. Então, enfim, porque eu estava em dúvida, eu sabia o tema, mas era um erro de interpretação. Então, são erros mais sutis, né? Eu gosto de fazer essa divisão em três tipos de erro, porque você consegue, a partir disso, ter uma real concepção de como você foi na prova. E aí você começa a tirar conclusões nessas escolhas difíceis a serem feitas. Que escolhas difíceis são essas? São justamente quando a gente para e pensa assim, bom, peraí, eu não estou tão mal em constitucional quanto eu pensava. Eu sabia os temas. Eu me equivoquei na hora, né, de trocar uma alternativa por outra. Eu não estou tão mal feito eu pensava em algumas disciplinas. E aí você vai ter que fazer isso tanto na AGU, quanto na PGF, quanto na PFN, por exemplo, para que você tenha uma real compreensão de como foi cada prova, que é diferente. Eu botei um depoimento de Gabi essa semana, que Gabi passou na prova da PGE de Ceará em segundo colocado na prova objetiva, e na outra semana ela foi reprovada na PGE-MS. Então, e era CESP, era a mesma banca, porque às vezes cada prova ela tem uma forma de cobrança diferente. Por exemplo, na prova da AGU, a gente teve ali cerca de 60% de jurisprudência e tributário. Na prova da PGF, não, foi 90% de lei seca. Então, perceba que isso vai modificando também, justamente para a gente ter uma compreensão. Quando a gente vai dividir em três erros, repito, portanto, primeiro erro era eu não sabia nada do erro, do tema. Segundo, era, não, eu me equivoquei no conhecimento, ou seja, não me recordei. Eu estudei o ponto, mas não me recordava. E isso é interessante. E o terceiro ponto, portanto, que fiquei em dúvida. Terceiro tipo de erro. Veja, o que é importante você saber entre o primeiro e o segundo erro? Que é aquele que você fala, pô, eu não tenho conhecimento, eu não vi isso. Você vai ter que ver se o não conhecimento eu não estudei ou aquela minha fonte de estudo não foi adequada. Porque aí, portanto, é onde você vai olhar e vai falar, caramba, o PDF, o livro, a sua videoaula, professor, ela não tinha essa informação. Então, perceba, aí é quando você começa a desconfiar, e somente nesse ponto é que você pode revisitar a sua fonte de estudo. Porque não é certo você ficar trocando o tempo todo de fonte de estudo. Você só pode trocar de fonte de estudo quando você percebe que aquele conhecimento solicitado não está ali. E aí, por isso, o importante é você saber fazer bem essa divisão. Beleza. Então, terceiro ponto. Quais são as escolhas difíceis a serem feitas? As notícias não podem ser o seu guia. E eu vou ser bem sincero com você. Professor, eu tive um resultado péssimo. Tá, mas eu tô sabendo que agora vai ter a PGR Rio Grande do Norte. Eu tô sabendo que agora vai ter a PGM Natal. Vai ter isso. E eu vou, assim, eu vou mudar toda a minha vida por causa das notícias. Eu sinto dizer isso. Isso vende a título de curso, a título de cursinho. Isso é muito. Então, assim, você vender uma coisa que você quer mesmo, né? E realmente são notícias reais, não é uma mentira. Mas, por outro lado, ter essas notícias e modificar o seu tipo de estudo conforme as provas faz com que muitas vezes você tenha um conhecimento de maneira apressada. Você não gasta 10 horas para ler licitações e contratos, que mereceria gastar pelo menos isso. Você gasta 2 horas somente. E você acha que em 2 horas você vai aprender um tema que é tão grande, feito controle de constitucionalidade, e você não vai. Então você vai ter lido de maneira apressada, vai chegar, vai cair na prova, você não vai acertar e você vai se achar uma pessoa ignorante. Não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não deu tempo para temas que precisam ser mais consolidados. Onde é que eu quero chegar com isso? A ideia que eu falo, gente, as notícias não podem ser um guia, é porque você tem que ter uma real sinceridade com você e falar, peraí, esse é um tema que ele não pode ser estudado em 2 horas. E eu não quero que você paute sua vida pela prova daqui a um mês, isso pode até ser muito duro, porque você precisa passar 10, 15 horas em um tema só. Não é você sair dividindo. E isso é um tipo de estudo de reta final. Então, quando eu falo no quarto ponto, qual a ideia de ter um planejamento mínimo e a importância de fixar um tempo, eu acho muito interessante. O ministro Barroso, ele tem uma concepção de vida, que ele já falou na palestra, que ele fala que ele só planeja a vida dele de 3 em 3 meses. Então, se você chamar ele para fazer algum evento, alguma coisa, ele fala, olha, é daqui a um ano. Não, eu só planejo meus primeiros 3 meses à frente. E eu gosto de trazer essa muita concepção para o conhecimento também de planejamento de estudos, porque você tomar uma decisão agora, depois de ter feito essa análise dos erros na AGU, na PGF, na PFN, entender que essa é a régua verdadeira, não é a nota que você tirou, me desculpe, a nota que você tirou, se ela não é detalhada, ela não importa. Agora, se você tira uma nota, você fala, professor, 50% da prova eu não sabia, tá claro, a resposta tá clara.
É diferente se você fala, pô, teve 10 questões ali que eu fiquei em dúvida e foram justamente essas 10 questões que me tiraram do corte. Então, pô, né, você tá bem, você tá ótimo. Então, assim, a ideia do planejamento é falar, a partir disso, eu tomo uma decisão hoje faz com que eu não a mude daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Veja, isso é muito forte. É dizer, pode vir o concurso dos meus sonhos, o que eu sempre sonhei. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar diante da notícia que vai dizer que vai sair uma nova AGU. Não, não vou mudar. Por quê? Porque eu sei que nesses 3 meses eu vou ter que traçar um planejamento. E agora são as escolhas difíceis. As escolhas difíceis é dizer, olha, a minha base realmente em tributário está horrível, em constitucional está decepcionante. Então eu vou propor para mim um planejamento de pelo menos 1 a 2 meses em dizer de maneira muito segura, eu vou passar um mês estudando licitações, controle de constitucionalidade, limitações que eu não poderia tributar, empresarial, porque não dá para ficar mais errando empresa na minha vida. Então, você faz esse planejamento mínimo e dá um tempo. Eu vou passar esse tempo. Durante esse tempo, eu não me autoanaliso, eu não me julgo, eu não modifico o meu planejamento diante de nenhum curso, de nenhuma pessoa, de nenhum concurso que possa sair. Eu não vou mudar. Por quê? Eu decidi isso. E por que isso é importante? Porque nós, seres humanos, eu e você, nós somos inconstantes. Nós mudamos a cada resultado. Nós esquecemos de tudo que a gente faz e a gente se pauta a nossa vida, muitas vezes, por comentários alheios e por resultados alheios. Então, se você tem um resultado muito frustrante, que não correspondeu às minhas expectativas, ou eu vou reduzir as minhas expectativas, ou eu vou alinhar as minhas expectativas ao que realmente eu fiz. Professor, sinceramente, eu acho que tem muita gente que ainda, e é isso eu sei que não é por culpa sua, é por culpa do que é plantado realmente, do que se faz e do que se passa, que acredita que as coisas elas vêm muito fácil, e não vêm. Os temas que mais caem, a gente tem que estudar de maneira um pouco mais demorada. Então, vamos lá. Eu devo fazer as retas finais de PGM São Paulo, Roraima e por aí vai. O que é que eu falaria para você de maneira muito sincera? Se você tivesse a 10, 15 pontos do corte, eu até acho que você poderia fazer essas retas finais como alguém que vai para concorrer ali. E aí perceba, os 10, 15 pontos do corte, é aquela pessoa até que tem o desconhecimento do primeiro tipo de erro. Agora, se você tem um limite maior de erros do que realmente faz para que você consiga chegar na primeira fase, e perceba, eu não estou querendo dizer que você não pode chegar na primeira fase, eu estou querendo dizer que você precisa gastar mais tempo em temas que são mais importantes, ou então, repito, que você não está estudando, que você, enfim, né, coloca na sua cabeça como núcleo mole. Por mais que a gente tenha 77 questões sendo cobradas somente dessas 4 matérias, professor, mas olha, a PGM São Paulo ela não diz quantas questões ela vai cobrar de cada disciplina. A PGE Espírito Santo, ela nos diz que ela vem trabalho, processo de trabalho, com mais de 15 questões. Quem adivinharia isso? A PGDF, quer dizer, a PGDF cobrou penal, processo penal absurdamente, a PGE de Ceará também. Então, assim, são algumas coisas que eu estou querendo dizer para vocês que a gente tem que tomar uma decisão difícil e falar, olha, eu não vou realmente continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, dando pouco tempo para temas que são mais importantes. Eu vou dar mais tempo. E principalmente nessas matérias que meu percentual de erros foi elevado, percentual de erros, repito, por desconhecimento, eu vou dar mais prioridade no meu planejamento. Eu vou, inclusive, até às vezes mudar o meu planejamento. Eu estudo 20 matérias, eu estudo 20 matérias em 2 semanas, professor. Pare de fazer isso. Pare. Porque você quer tomar uma decisão difícil para o que você não vinha fazendo. A decisão difícil era, eu vou passar, como eu disse nos stories, 2 meses estudando empresarial, financeiro e previdenciário. Professor, odeio essas matérias, parabéns. Você está começando pela melhor da decisão, que é, eu começo a estudar aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não sou bom. E talvez seja esse um dos grandes segredos em concurso. A gente tem que estudar aquilo que a gente não é bom também. Então, assim, a ideia de fazer as retas finais, ela vai muito nessa percepção. Eu faria em concurso da PGM São Paulo, com certeza, se não fosse algo dispendioso, se fosse algo próximo de mim, se fosse algo que não fosse afetar o meu psicológico, mas, por outro lado, se eu tivesse ali 10, 15 pontos fora da nota de corte, eu não mudaria a minha estratégia. Eu não mudaria o planejamento. A minha decisão difícil vai ser decidida hoje e, no máximo, professor, se eu acho que eu posso chegar, eu mudo 1 semana antes da prova para pegar o material difuso e coletivo, a parte que é um pouco mais diferente. Mas eu não vou ficar de reta final em reta final. Por quê? Porque isso me faz mal. Isso me faz crer que eu não tenho aptidão para aprender os temas. Mas não é que você não tem aptidão, é que você não deu tempo. Porque em 2 horas você não dá tempo de você ver a doutrina, o seu PDF, a sua vídeo, a lei seca, a jurisprudência e também fazer questões. Não dá. Não tem como. Então é necessário uma certa densidade maior de tempo para você aprender as matérias. Então, esses seriam, em síntese, os pontos. Eu vou abrir aqui para vocês, obviamente, para as dúvidas. Mas, pô, será que eu vou recomeçar do zero?
será que isso aqui é uma sensação ruim? Será que eu nunca vou passar? Olha, e isso porque o que eu mais recebi é justamente esse ponto, né? E depois eu até passo para aqueles que passaram em provas, né? Como é que eu devo fazer? Veja, é, o sentimento de a gente ter a incapacidade de achar que nunca vai passar é porque, de fato, e eu vou ser muito sincero para você, você não está observando as pequenas vitórias, né? E aí perceba, isso pode ser um papo de muita gente viajada, professor. Não é. Minha esposa mandou um vídeo para mim, eu quase compartilhei, né? Era de um cara dizendo assim que você não está conseguindo porque você não está saindo da zona de conforto. E é uma pessoa lá toda lascada, assim, né? Fisicamente toda debilitada. Como eu não estou saindo da zona de conforto? É claro que eu estou saindo da zona de conforto. Eu sei, eu acredito que as pessoas que se preparam, elas saem de fato. Mas o fato não é você somente sair da zona de conforto. É você sair da zona de conforto e também perceber que você não pode acreditar que somente estudando 1 ou 2 horas de temas que são densos, você vai simplesmente conseguir acertar as questões. Pronto, vamos lá. Algumas questões que foram cobradas na PFN não era somente a conclusão do julgado, era saber o porquê do julgado, era entender ali a lógica, como foi que chegou àquela decisão. Senão você ficaria em dúvida em muitas alternativas. E isso requer um pouco mais de tempo, realmente, para que você apreenda. Então, perceba, essa sensação de que você nunca vai passar, ela é fruto de você não fazer uma análise detalhada da prova. Porque você começa a perceber, peraí, pô, eu estudei esses temas aqui nesses 2 meses, acertei esse tema na prova, massa. Então, é natural, é condizente, e eu acho que essa é a verdadeira métrica, é você olhar um pouco para a sua agenda dos temas que foram estudados, da quantidade de questões que você já fez sobre esse tema, da quantidade de vezes que você já viu essa matéria, se você acertou ou não. Essa é a verdadeira sensação. E eu vou dizer uma coisa muito fundamental. Eu sempre me achei um cara muito burro, porque eu lia as informações e eu simplesmente esquecia. E aí foi quando eu comecei a ler livros sobre, enfim, né, pensamentos, que o cara falou, olha, uma pessoa normal, ela só memoriza uma coisa depois de 5 leituras em 5 dias distintos. Então, assim, é natural que hoje você seja um fera na matéria, seja um fera no assunto, e amanhã você esqueça. É natural isso. Então, não queira ser uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa, na maioria das vezes, pessoas comuns, ordinárias. Mas, portanto, a repetição e, consequentemente, a análise que você aprendeu hoje, mas daqui a um tempo lembrar que você vai ter que ter a mesma humildade para reler o tema, e aí perceber isso não é revisão, é releitura mesmo, que é uma coisa que todo mundo confunde, revisão e releitura são 2 coisas diferentes, que aí você vai reler, e aí com certeza você vai aprender melhor. Quantas vezes você fez o primeiro grifo, seu primeiro grifo foi terrível, e depois no segundo grifo, rapaz, né, não devia ter grifado isso, e aí, portanto, tem gente que defende até que você só deveria grifar na segunda leitura, né? Porque a primeira leitura tem que ser aquela leitura mais tranquila mesmo, leitura mais de jornal. Então, assim, estou querendo ser muito sincero para vocês. Você não vai recomeçar do zero. O recomeço não é do zero. O recomeço é a partir das suas deficiências. A sensação ruim, ela é condizente quando a gente tem expectativas desalinhadas, né? A gente tem que ter expectativas reais. E aí a expectativa real, ela só é feita quando você divide os erros em não sei completamente. Segundo, o tema foi estudado, mas houve ali, enfim, uma inaptidão, esqueci, ou seja, aí é realmente um erro de releitura, um erro de não ter prestado atenção naqueles focos principais. E o terceiro, que é o ponto, pô, estava em dúvida. Então, assim, são aquelas questões que você sabe que naturalmente existem, né? Então, a partir dessa sensação é que você enfrenta o nunca vou passar. Fala, não, peraí, pô, eu passei 1 mês nessa matéria e eu acertei. Então, não existe, né? Não tem como eu ser bom em empresarial se eu pouco estudo empresarial. Realmente, aí você nunca vai passar. Por quê? Porque você nunca enfrentou aquele medo, ou nunca enfrentou aquela deficiência. Então, esse é o pronto. Assim, a gente tem resultados condizentes e assim a gente tem sensações reais, tá? Estou sendo muito sincero com vocês. Bom, deixa eu abrir aqui para dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade, né? Eu estou aqui querendo deixar vocês de maneira para a gente fazer um bate-bola e depois eu falo das pessoas também que tiveram bons resultados. Vamos lá, dúvidas? O pessoal tá, né? Ninguém vai almoçar hoje, não. Ah, tô vendo o chat agora. Tô vendo o chat agora. Vamos lá. Vou pegar aqui as primeiras perguntas, tá? Do chat. Mas, por favor, quem quiser abrir o microfone, tô levantado a mão que eu não vi, fique à vontade. Rodrigo, Dijane, que estão aí com câmera aberta, fiquem à vontade, tá? Veja, eu acho, né? E aí Brenda está dizendo, professor, eu espero o gabarito definitivo, eu já faço com gabarito preliminar, né? Porque eu sei que muda muito, especialmente na AGU, por exemplo, mas faça com gabarito preliminar, porque você já tem como dizer se sua fonte de estudo ela está sendo boa. Isso é fundamental para você não cair nessa conversa de ficar trocando o tempo todo sua fonte de estudo.
Isso é fundamental para você ver se houve um problema realmente de memória, né? Ou seja, e aí, consequentemente, porque você está fazendo uma forma de estudo, dando pouco tempo a assuntos que são mais importantes, ou se realmente você não viu o assunto. Então, isso é importante. Carla, professor, como estudar as jurisprudências fora o material do estratégia? Carla, com certeza, o buscador dizer o direito, né? Eu acho que você pode comprar o livro físico, né? O Vadimédico de Jurisprudência, mas com certeza o buscador dizer o direito, até pela questão da atualização também. Saiu alguma coisa ali, Márcio, eu, quem tiver, a gente atualiza automaticamente, a gente fundamenta ali, de certo modo, para que haja essa consciência além da conclusão, né? Eu acho que é fundamental o estudo pelo buscador dizer o direito, tá? Qual estratégia, Laiane, qual estratégia de planejamento para quem está sempre batendo na trave? Tipo, 3 ou 5 pontos do corte. Justamente esse, né, Laiane? E para quem está a pouco do corte mesmo, eu acho que são decisões mais radicais a serem tomadas, por mais que seja bizarro. Porque geralmente as pessoas que estão sempre batendo perto da trave, e isso eu estou falando de maneira geral, óbvio, sem saber o seu caso, as questões que a gente fica de fora, geralmente são os mesmos temas. É o cara que não quer ler a LGPD, é o cara que não quer ler a 14.133, ele quer só pegar o materialzinho que diz que só são 3, 4 artigos que mais caem. Não vai, né? Porque a gente percebe isso, né? Então, geralmente são aqueles pontos que você sempre negligencia e você não quer estudar. E aqueles 3 ou 5 pontos, para que você dê essa virada de chave, você tem que ser um pouco mais radical. Eu vou ser sincero. Ou seja, eu vou parar a minha vida e vou passar 1 mês e meio, e eu botei uma foto, não sei se vocês viram, até marquei um grande amigo, que eu estava com um ponto da virada meu em direito empresarial, eu sempre me dava mal. Até que chegou um dia, eu falei assim, bicho, eu vou passar uma semana indo para a livraria só para já direito empresarial. Eu peguei todos os livros, eu vou entender. Se você viu, tem uma foto que eu coloquei nos stories, em que eu mostro todos os livros de direito empresarial. Eu peguei e falei assim, não, eu vou pegar a recuperação judicial por todos os livros. Eu vou entender isso aqui. Eu vou pegar o ponto principal. E isso é um pouco que a gente deve fazer. Ser um pouco radical quando a gente está muito perto do corte. Eu vou passar 1 mês estudando empresarial. É quase isso, sim. Eu vou parar tudo na minha vida. Mas eu vou esquecer. Mas eu nunca mais eu vou errar empresarial. Eu não vou aceitar mais isso, tá? Alexandra, esse é o grande ponto, minha amiga. A gente vai focar nos déficits e acha que vai esquecer. E aí talvez tenha um grande ponto, né? Quando a gente começa a acertar mais de 80% nos temas ou nas questões, depois de fazer uma grande quantidade de matérias, a gente também, isso não é arrogância, isso não é prepotência, nem é vaidade. Isso é, de certo modo, tirar um pouco também aquela ansiedade que a gente tem de achar que a gente está sempre esquecendo, de admitir para você e falar, não, controle de constitucionalidade, eu estou bem. Eu estou bem. Eu vou passar um tempo sem ler controle de constitucionalidade. Quando estiver chegando perto da prova, aí sim eu dou uma revisada. Mas eu vou tirar um pouco esse tema. Por quê? Porque esse tema eu já estou muito bem. Então, a gente também, enquanto concurseiro, a gente tem que pegar alguns assuntos e dizer assim, caramba, esse assunto assim eu já estou dominando bem. Eu vou ter que tirar ele do meu cronograma. Não vou estudar mais. Só vou estar perto de prova assim para revisar, porque meu material já está completinho, minha mentalidade já está certinha. Então, isso também tem que ser feito. Porque quando a gente mantém aquela escala de fazer tudo sempre igual, aí a gente não está estudando direito, né? A gente está só, enfim, né, tampando um buraco lá, achando que a gente vai esquecer, enfim, tampando um medo, né? Luana, quem focou na PGFN fazer PGM em São Paulo, vale a pena pegar as leis de ambiental? Com certeza, Luana. A CESP, ela, em difusos e coletivos, ela caprichou. Eu estava conversando com o Josias, né, e ele disse que Felipe também não é algo fora do normal. É algo que a PGM de São Paulo, de certo modo, ela tem ela trabalha muito bem essa parte de difusos e coletivos, assim, né? A consultoria, então é bom dar uma olhada em difusos e coletivos também com as leis ambientais. Eu não deixaria de lado, né? Porque, pelo que eu entendi, conversando com ele, é como se fossem as legislações específicas da PFN, né? Então, assim, tem uma importância prática também, então pode cair em prova. Pode ser feito pela PGA Espírito Santo, que não caiu quase nada? Pode, né? Mas, assim, se você olhar para trás, de certo modo, historicamente, a SESC tem cobrado leis locais. Vamos lá. Thaís, um grande abraço, meu amigo. Fala aí, Larissa, desculpa, não tinha visto. Oi, boa Larissa tarde. Souza, Oi. diga, minha amiga. Então, eu vou fazer a PGM em São Paulo, e aí, no caso, assim, a PGFN eu não fui muito bem. Eu fui melhor na PGF. Por incrível que pareça, das três, foi a que eu menos estudei, assim, focada. Mas, assim, eu prefiro focar que eu
não sei, tô perto do corte, mas eu vou focar como se fosse assim, como se eu não tivesse passado e seguir para a PGM São Paulo. E aí eu fiz a PGM Recife e eu percebi assim que a CESP ela cobra muito pesado ambiental nas PGMs, né? Porque normalmente já é uma matéria que realmente para a PGM é mais válida. E eu percebi assim que eu realmente errei muito ambiental. E nessa PGM São Paulo que eu vou focar mesmo é a lei local, porque assim, da AGU, das carreiras, eu percebi que minha falha mesmo era a lei. Era a leitura mesmo, eu percebi. Na PGM Recife, eu estava com déficit de jurisprudência, por isso que eu acho que o Felipe acertou em cheio, realmente. Quando a gente tem que perceber qual a fonte que a gente está errando. Por exemplo, eu estava errando muito no CPC. E na jurisprudência, na lei seca, eu estava boa no CPC. E nas outras matérias, ao contrário. Quando eu cheguei agora na AGU, eu tirei notas muito boas na parte de processo civil, porque eu estudei exatamente esse material e realmente segui a risca. Aí a minha dúvida é, acha que assim, eu vou fazer a prova, até porque eu já tô inscrita e tudo certo, mas você acha que realmente é melhor eu fazer esse sistema que o senhor falou de ver realmente os meus erros e focar do que ficar na reta final, revisando um monte de coisa do que eu já sei, entendeu? Porque eu percebi que existiu um avanço na AGU. Não deu certo, mas teve um avanço. Do que eu ficar focando em muita coisa que eu já sei, seguir realmente, por exemplo, ambiental, administrativo, previdenciário, que são as matérias assim que eu percebi que eu estava errando muito a parte de lei. Vamos lá. O que é que a gente percebe, de certo modo, de uma certa linha CESP, eu posso falar assim, direito administrativo é uma cobrança absurda de letra da lei, assim, uma coisa que não vinha um pouco antes, deu uma ruptura, né? E eu acho que vale a pena de se adaptar a isso, né? E eu errei absurdamente. O pessoal que é do estudo acompanhado lá do Estratégia, ou de certo modo até também no raio-x de direito administrativo, eu falei assim, bom, eu acho que vai cair 14.100 de LGPD. Fui dizendo, mas assim, eu acho que vai ter que vir muita jurisprudência na PFN. E não veio, né? Assim como na PGF e na AGU. Então, esse aspecto aí eu até admito, né? Foi uma coisa que eu acho que não bateu, e aí a gente tem que ter muito cuidado, Larissa, com isso. Mas o que é que eu faria? Você já tem uma certa experiência, você já tem uma certa bagagem. Você vai ter que ter um certo desapego para justamente tomar essa decisão difícil. Que é falar assim, olha, por um mês é pouco. Não vamos falar 3 meses, um mês é pouco. E um mês, você tem menos de um mês para a PGM de São Paulo, né? Então, eu vou fazer isso de chegar só 3 dias antes da PGM de São Paulo e revisar essas matérias que eu sou boa, que eu sou forte. E aí sim, eu focaria somente em ambiental, somente em urbanística, estudos coletivos, pegaria essa parte de processo que você falou, mais de lei seca mesmo, que você não tem tanta aptidão, e vá vendo ali alguns julgados que a gente diz importante também no raio-x, né? A gente tem percebido isso, assim, alguns aprofundamentos têm caído em provas da CESP. Então, olhe com cuidado isso, Larissa, de verdade. Assim, veja, ação rescisória, reclamação, bicho. Se você abrisse o raio-x, tava assim, caramba, velho, isso aqui, né? Chacoalha que isso aqui é cara prefere mesmo, né? Então, tem algumas coisas que a gente tenta fazer aquela ideia. Olha, se o concurso espelhar a prática, eu até coloquei os vídeos assim, dos acertos hoje no Instagram, acabei de colocar antes da aula, e quando eu fui entrar no Estratégia, eu sempre falei isso, ó, vamos trazer profissionais que sejam bons profissionais, né? Pessoas que trabalham muito bem, dominam aquela parte que eles trabalham, porque eu estou com a expectativa que as carreiras da AGU, elas espelhem a prática, e se espelharem a prática é justamente o que a gente pensa de concurso ideal. O concurso público ideal é aquele que sai um pouco do decoreba, que ele não pega pena de detenção, reclusão, penalidade, né? Feito, caiu na PGA Espírito Santo, salvo engano, assim, caíram umas questões assim, que isso aqui é absurdo, né? Que falta de. Até caiu uma questão, acho que foi na AGU, na PGF também, de penalidade, que é um absurdo, né? Mas, assim, foi muito isso, né? Então a gente caminha e torce para que cada vez mais os concursos sejam assim. E eu acho que é algo que eu falei, bom, isso aqui realmente não é vaidade besta. Eu fiquei muito feliz quando eu vi algumas coisas na prova que eu falei assim, pô, velho, massa que tem mostrado aqui uma nova tendência, né? Tomara que seja assim, tomara que siga assim, né? Bom, alguém quer falar? Eu vou seguindo aqui o chat. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Thaís, é, Thaís está perguntando, Thaís Monserrat, o que é que eu fazia nos estudos quando sabia tudo o que tinha que fazer, mas simplesmente não conseguia fazer, né? Tem uma coisa que é muito comum no nosso dia, Thaís, que é
o pessoal chama de estado de flow, né? Flow é como se fosse um estado puro de concentração, um estado de foco completo. É um estado que a gente sente, parece que durante aquele momento que a gente está, tudo passa mais devagar. Isso tem a ver até, às vezes, um sentimento, quando você está, sei lá, numa reunião familiar, né? E você parece que o tempo para, fica um ponto muito sublime, fica uma coisa muito, enfim, boa. Assim, isso também acontece nos estudos. A gente sabe, e eu tenho certeza que você, porque é uma atividade de concentração, que você sabe que tem aquele momento que você fala assim, caramba, eu estou entendendo a matéria, finalmente eu entendi, eu estou concentrado. Nenhum pensamento vem à mente. A gente tem que saber explorar muito bem quais são esses horários do dia que a gente chega nesse estágio de concentração. Porque a gente sabe que, naturalmente, após o almoço, vem a sonolência. Não tem como, vem. Por quê? Porque é físico, é fisiológico. Você se alimenta mais, você gasta mais energia do seu corpo para digerir o alimento, consequentemente tem menos respiração, tem menos fluxo sanguíneo. Então você está ali, né? E você vai adormecer, você não vai prestar atenção. Então, é importante que você saiba, obviamente, dedicar esses tempos, esses assuntos que têm maior possibilidade de você gastar uma quantidade maior de energia e de concentração nesses assuntos que você está mais concentrado. Isso é uma coisa importantíssima. E, claro, outra coisa é justamente você ter um planejamento condizente com o que você pode fazer. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho, isso é muito natural. A gente planeja 30 coisas no dia, a gente faz uma. A gente planeja 20, faz duas. E aí a lista vai sempre aumentando. Então, sempre, digamos assim, revisitar cada semana ou a cada mês essa lista, né, de coisas que a gente pensa que pode fazer, né, e ser muito sincero e falar, não, você só vai conseguir fazer duas coisas, não adianta, né? Não adianta. E isso talvez seja, enfim, uma das maiores liberdades que a gente tem quando a gente consegue ser condizente com o que está acontecendo no nosso momento atual, tá? Fala aí, Diane. Oi, prof, tudo bem? Uma coisa que eu percebo assim, eu não tenho dificuldade de ler a lei seca, mas eu tenho dificuldade de memorizar detalhes da lei. E isso está me fazendo errar questões, coisas assim, palavras muito pequenas. Tipo, às vezes eu fico 3 horas lendo a lei, eu não tenho dificuldade nem de ler, nem de estudar, nem de concentrar. Mas chega na hora da prova, eu estou errando essas coisas mínimas. Será que está faltando revisão? Ou fazer mais questões? Vamos lá. Detalhes da lei que está faltando, enfim, você ter aptidão para acerto, né, para memorização. Tem duas coisas que me facilitam a memória, né? E acho que talvez você também. A primeira é, obviamente, uma leitura com calma, né? A primeira leitura sem ser apressada. E a segunda é um senso de importância. Quando a gente tem um senso de importância, portanto, uma dor ao errar uma questão, é um senso de importância. É você acabar de ter lido, aí você faz a questão e fala, eu sou uma, né, ignorante, como é que eu acabei de ler isso aqui, eu estou errando isso aqui. Isso, de certo modo, se você, enfim, né, for ver, você cria uma memória. É uma memória de dor, de tragédia. E na memória, portanto, a gente não esquece mais. Aquele sentimento que você fica tão triste com você, cria uma memória. E aquele artigo não sai mais da sua cabeça. Olha, eu tenho algumas coisas na minha cabeça, de erros que eu cometi. E quando eu fiz essa análise fria que eu tô falando para vocês, eu falo assim, nossa, velho, se eu tivesse marcado essas 8, essas 5 que você falou aqui, que por causa de 5 eu não passei. Aí eu olho assim, aquelas 5, aquelas 6, e falo, essas benditas 6 questões não me fizeram passar. Veja, isso cria uma memória. Isso, de certo modo, fortalece algo que não sai mais, né? Eu sei, algumas coisas que eu já errei, por exemplo, aqueles artigos 9 e 10 anos da improbidade me impediram de, enfim, né? Eu não vou nem falar, mas assim, você cria isso. Ou seja, perceba, leitura e, consequentemente, senso de importância. O senso de importância vem através das questões, ou seja, quando você coloca à prova aquilo que você leu e também seleciona melhor o que você vai decorar, né? E, consequentemente, isso faz com que a sua revisão foque principalmente nessas questões que mais caíram. Eu focaria muito nessa questão de pôr a prova, né? De ver as questões, né? Além, para ter esse senso de importância, tá, Diane? E outra coisa, como que eu coloco as questões, por exemplo? Eu fico sempre em dúvida, quantidade, porque eu faço questões todo dia. Mas, às vezes, eu erro questão boba na prova. Bom, filtro. Seu problema é filtro, é isso? Não, o filtro Veja. eu coloco legal, mas, às vezes, assim, a quantidade, sabe? Tipo, hoje eu Beleza. estudei licitações. Revisei Certo. o conteúdo de licitações, estudando com o VAD do lado, e aí pego questões. Vai, tudo bem. Na hora da prova, às vezes, é coisas assim que eu sei. Veja, Eu não sei, quantidade de questões. está faltando para mim revisão de lei e questões.
Beleza, veja. É, revisão da lei, repito, quando você faz algumas questões, melhora o seu senso de importância. A questão de você saber o quantitativo de questões, eu diria para você que é bom que você tenha, pelo menos, se você realmente simula a questão, faz a questão, é bom que você fixe um certo percentual de acertos. É bom que você fale, olha, eu vou fazer até alcançar, sei lá, 70% de acertos. Claro que você tem que fazer depois em outro dia, né? Mas assim, até que você pelo menos tenha uma quantidade tal que você consiga sentir que seu índice está bom de questões, né? E eu acho que isso é talvez um ponto fundamental. É ver, pô, tô acertando, né? De 10 eu tô acertando 7. Massa. Acho que eu já tô começando a ficar boa nesse time. Pelo menos 70% de acertos hoje é uma coisa que a gente tem que ter, já que as provas estão oscilando entre 70% e 80% de acertos. Então, pelo menos você está na média. Não sei se você é excepcional, mas você está na média, você está naquela média que passa, né? E aí esse tema deixa de ser algo ruim para você. Ok, obrigada, professor. Beleza. Fala aí, Emily, Lara, BG, Tasca, grande abraço, minha amiga. Vou ver o chat aqui, que eu não estou vendo. Vocês que abriram a mão, Emily e Lara, por favor, podem falar, viu? Eu posso falar primeiro? Porque a Emily, eu tô depois da Emily, mas se puder, Fique à vontade, minha amiga, vá. então vou abrir a câmera. Tudo bom, professor? Bem. Eu acho que a minha maior dificuldade, porque eu fiz a AGU, fiz a PFN, mas eu estava formando a minha base ainda, considerando que eu estava formando a minha base. Então, eu não saí do foco, continuei formando a minha base e só introduzi aquelas principais da PFN e jurisprudência. Não fiz bem, eu não tinha expectativa de passar, eu queria mais me testar mesmo, porque eu tenho 1 ano e pouco estudando, e já me inscrevi em São Paulo também, com o mesmo propósito. Mas claro que a gente quer passar, óbvio, ou a gente quer ver que a gente está melhorando, e sabendo que é um projeto a longo prazo. Mas a minha grande dificuldade hoje é fazer essa adaptação de cronograma. Não sei se dá para entender, eu acho que tem um pouco nesse planejamento mínimo. Então, assim, eu tenho a minha base, aí, de repente, vem uma prova, como veio agora, vamos dizer, São Paulo, que desde tem 1 mês atrás, que mesmo ainda ia acontecer a PFN e tudo, eu introduzi já as matérias de São Paulo que eu tinha decidido fazer, que é principalmente ambiental e urbanístico. Mas ela já não é forte, por exemplo, se eu quiser fazer uma PGE. Então, assim, eu fico na dúvida de como introduzir essas, de como fazer o meu cronograma. Em nenhum momento, nem para São Paulo, não está sendo reta final, mantenho o foco nas outras disciplinas e introduzir essas outras que não são, digamos, aquela do núcleo duro, digamos, e que eu nunca tinha estudado como urbanístico. Ambiental já tinha estudado, mas urbanístico ainda não, porque são os maiores focos, e as leis locais. Mas e como fazer essas adaptações? Porque depois dela vem outras, como vem Sergipe, que é o meu grande, Sergipe e Bahia, que são meus focos maiores. Que, digamos assim, quando sair essas, realmente eu estou determinada, de repente, partir para um reta final. Por isso que eu não esqueço a minha base, mas eu tenho dificuldade de como montar esse cronograma, de qual é a importância, qual é a disciplina que eu devo focar, como é que eu devo fazer essa divisão. Eu acho que a principal dificuldade minha seria essa. Eu não sei se seria mais como fazer esse planejamento. Veja, vamos lá. Tem algumas coisas que são muito pessoais, mas eu vou fazer perguntas e você vai tirando conclusões. A primeira coisa eu estou, de certo modo, predisposta a fazer a PGM São Paulo, porque eu tenho esperança que eu consigo passar real, concreta, porque eu estou estudando a maioria dos assuntos, mas eu tenho que ler difusos e coletivos, tenho que ler aqueles temas locais. E aí você não vai mudar completamente o seu tipo de estudo somente para a PGM São Paulo, já que você quer PGE, Bahia, Rio Grande do Norte, enfim, Ceará, como você falou, os concursos Sergipe, quer dizer, mas você vai ter que, pelo menos, tomar essa decisão de planejamento em um dia e falar assim, olha, mesmo que saia a PGE Bahia daqui a 1 mês e meio, eu não vou mudar. E aí, assim, veja, o que é que você pode fazer também, de maneira, assim, até sendo um pouco mais flexível do que eu falei. Eu vou pegar 70% do meu tempo e vou estudar para a decisão que eu estou vendo agora, que são as minhas deficiências permanentes, perenes, ou seja, que todo concurso que sai, eu sempre tenho essa deficiência nessas matérias. Então, 70% do meu tempo focado, portanto,
nos temas que eu estou vendo que eu preciso melhorar. E eu uso 30% do meu tempo para um estudo de reta final. Pronto, isso também pode ser algo ali, né, no meio termo, sem ser algo que eu estou falando meio arrojado, ou algo assim, até um pouco pedindo uma decisão difícil de você. Então, você consegue mudar o tipo de estudo de reta final. Se você não quiser fazer isso somente uma semana antes da PGM em São Paulo, consegue dividir também um pouco esse tempo, como fazer esse planejamento. E aí eu acho que o seu planejamento, se é de alguém que quer realmente botar assim um trave de falar, eu quero mudar, eu quero que seja algo diferente depois que eu vi na AGU PGF-PFN, eu vou passar um tempo só estudando as minhas deficiências. E minhas deficiências é o meu principal tipo de erro, primeiro, que é eu não conheço esse assunto. Esse assunto não está no meu PDF, não está na minha videoaula, não está no meu livro. Ou então eu nunca vi isso aqui mesmo. Onde é que está isso aqui? Onde é que está a fonte? E aí você tem, por exemplo, sei lá, o gabarito comentado de estratégia para você ter uma noção de onde é que estavam as respostas, né? É um bom ponto de partida para você saber onde estavam essas respostas. E aí você passa 60% do seu tempo só estudando essas matérias, esses temas que você não sabe. E aí eu quero que você não se paute somente pelas matérias que mais caem, estatisticamente falando, em questões, mas sim todas as matérias, de verdade. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer isso nunca, né? Ou melhor, vai fazer quando tiver numa segunda fase. E não vai ter tempo de pegar empresarial na segunda fase, não vai ter tempo de pegar previdenciário na segunda fase. Por quê? Porque realmente na segunda fase, você fala, agora que eu vou ajudar mesmo, constitucional, administrativo, tributário, porque é o que geralmente mais cai, né? Mas vai vir uma questão. Veio na prova da PFN uma questão de direito penal na segunda fase. E quem falava isso? Nenhum professor. Nenhum professor, e eu fiz todos os cursos à época, nenhum professor falava para eu estudar direito penal. Nenhum. Mas quando eu peguei a prova, deu vontade de chorar. E não tinha ninguém. Nem pedindo desculpa, nem falando nada, só tinha você a prova, né? Então ali eu falei, bom, aprendi com a vida, né? Aprendi com a vida. Eu entendi, professor, mas é exatamente isso, assim, eu já fiz da AGU, vou fazer agora da PFN, justamente essa análise criteriosa de questão por questão, se eu sabia, se eu não sabia, se eu fiquei por duas, se foi uma dúvida, se foi um detalhe de lei, se foi, eu fiz isso, nenhuma eu vou fazer isso na outra, mas só que elas são voltadas para federais, então, assim, a gente tem um foco, aí também fica essa dúvida, será que uma PGM São Paulo, ou uma PGE, tem o mesmo peso de jurisprudência que tem uma federal? Porque, assim, eu queria fazer Bacen também, até aproveitando o que eu já estudei de federal, mas seria o mesmo foco? Então, eu digo assim, por exemplo, poxa, eu estudei bastante jurisprudência que estava ali, muitas eu já tinha visto, mas será que jurisprudência é o que eu tenho que focar agora, se for uma São Paulo? Ou se for uma municipal, podia ser São Paulo, podia ser Natal. Então, é a mesma coisa se fosse uma PGE, e eu já sei, consegui identificar lá a das núcleo duro, mas tem outras que estão nas PGEs ou nas PGMs que não estão lá na federal. Então, é essa a dificuldade de dizer vamos lá, do que Lara, porque sendo são muito as sincero. três. Desculpe te interromper, mas vamos lá. Sendo matérias feitas, sei lá, reimpostos federais, temas que não se repetem, ou que não têm uma certa aptidão, você nem vai encarar isso como erro para corrigir algo que você quer para PGMs e PGRs. Ponto 1. Agora, nessa qualificação do erro, você vai ter que essencialmente dizer o tema, errei atos administrativos e eu errei a lei 9784. Ou seja, eu errei lei seca de atos administrativos. Então, você, quando for ler atos, você vai ler a lei seca mesmo. Você vai pegar a lei 9784 de processo administrativo federal. Então, essa é a ideia do mapeamento, é você ir atrás do tema e, dentro do tema, como você errou isso. Então, eu vou focar nisso, né? Eu não vou ler só o artigo que caiu, eu vou ler todo o 1984, sabe? Sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Sim. Acho que entendi. Dá para mais ou menos o que eu estou pensando. Obrigada. Não, é algo que, confesso também que eu tenho que ter uma certa limitação do que é que eu posso dizer que você deve seguir ou que pode levar em conta, porque não sabendo tempo de trajetória sua, de como você estudou, por onde você estudou, eu me limito também a ter um comentário útil, né? Pode ser um comentário muito pelo contrário, fútil, né? De alguém que não te conhece. Tá, professor, obrigado. Nada. Olha, eu vi Chasque aí presente, e eu tô vendo se o tema é esse da ansiedade, né? Esse é o tema pior que tem, né? Esse é o tema pior que tem, assim, porque vou ser muito sincero com vocês, né? E com algumas pessoas que eu recebi alguns relatos. Nós temos que tirar um tempo depois de grandes traumas, né? E pode levar o tempo que for. Por mais que tenha uma PGM em São Paulo, tem outro concurso que
tem que ter um tempo. E esse tempo é de afastamento mesmo, é de não olhar as redes sociais, de não pegar nos livros mesmo, e levar um tempo que é duro para fazer esse raio-x dos erros. Porque pensa numa coisa que eu faço como professor, mas eu não fazia enquanto estudante. Eu odiava saber o gabarito ou qual era a resposta correta assim que eu acabava a prova. Porque você estudou tanto para chegar nessa prova, imediatamente você vai saber se está certo ou errado. Não, deixa eu passar na minha cabeça 2, 3 dias sem julgamentos, né? Porque eu estou me julgando tanto. E agora eu não quero saber se estou certo ou errado, eu quero só ter um tempo de silêncio mesmo, de paz, né? De não ter meta, de não ter pressão. E para esses tipos de pessoas que também são assim, ou que também sentem uma grande desilusão mesmo, né, de não esperar o resultado que foi condizente com a minha preparação, é necessário um afastamento. Porque senão você não vai conseguir. Você vai ver cada questão e vai estar ali sentindo ali realmente aquela desilusão, né? A gente fala, pô, velho, eu estudei tanto, mas isso aqui... Então você vai cada vez mais esmorecendo mesmo se você não ter tirado esse tempo para olhar um pouco mais de maturidade e falar assim, bom, peraí, calma. É do zero mesmo, não é do zero, velho. Não vai começar do zero. Peraí, eu estudei aqui, eu tô tantos meses estudando, eu estudei esses temas, peraí. Aí é quando você deixa de olhar para a régua verdadeira, né? Você deixa de olhar para a régua falsa, que é a nota de corte, e olha para a régua verdadeira, aquilo que a gente falava, acho que é olhar um pouco a agenda, né? Peraí, pô, eu tô estudando, né? E é verdadeiro isso, ninguém fala da boca para fora, que o esforço, ele muitas vezes ele é muito melhor que o resultado. Porque o esforço, ele mostra para mim que eu não estou estudando de verdade, mentira, que eu não estou aqui falando para você porque eu quero te convencer a você comprar alguma coisa, a você continuar. Não, eu estou querendo dizer isso a você porque eu vivi isso. Porque realmente, assim, eu vivo alunos que estão fazendo isso e eu faço assim, meu irmão, a gente não está mentindo para você, não estou convencendo que isso aqui é uma coisa impossível. Mas, assim, você está tão afetado hoje, você está tão por dentro, que você pode pirar a qualquer momento. E o mais difícil em concurso é você continuar persistindo sem pirar. Esse talvez é o maior problema das pessoas. É que as pessoas elas vão saindo, né, de certo modo, de si mesmo, acham que se aumentar uma horinha a mais vai mudar tudo, vai não. Aí é onde o parafuso gira quando ela aumenta uma hora de estudo. Não, não vai, velho. É permanecer fazendo isso por muito tempo e corrigindo os erros e atento ao que, né, ao que está caindo, mas sem, né, não acho que é a teoria da fila, pura e simplesmente não é se colocar na fila e esperar a sua vez, não é, porque é se colocar na fila sem pirar e estar atento ao que precisa ser mudado em você, constantemente. Assim você passa em concurso, assim você está na fila, mas se você está somente na fila, aí você está cumprindo um horário sem acreditar, sem, de certo modo, comemorar uma pequena conquista, sem estar feliz quando alguma coisa que você apostou que poderia cair, caiu e você acertou também. Eu acho que é mais ou menos nesse raio-x que a gente não deve olhar somente para os erros, mas também para os acertos, sabe? E de alguma maneira falar, mesmo que esse acerto não foi suficiente para chegar na nota de corte, foi um acerto meu. E eu tinha dificuldade nessa matéria. Eu não sabia essa matéria antes. Poxa, acho que tu aprendesse transação tributária, a gente estava na primeira aula, 13.988, né? Começo do ano, eu e você. E ali, quando abriu a mentoria lá da AGU de Estratégia, a primeira aula do webinar, na sala VIP lá, poucos alunos de você lá, abriu o vídeo conversando comigo, né? Então, pô, dava pra ver que você não estava ali de mentira, né? Isso é a prova viva que, se não vir de um fator interno, seu reconhecimento interno, há um reconhecimento externo meu de você agora. Ah, eu vi isso, eu conversei com você, eu perguntava durante a aula para você. Você não estudou de mentira, você sabia aquilo ali. Então, é óbvio que você teve um aprendizado nisso. É óbvio que o conhecimento entrou. E se o conhecimento entrou, a gente tem que ser muito sincero conosco e essa régua tem que ser mais honesta possível de falar, bicho, eu não estou nesse projeto para aparecer para alguém, eu não estou nesse projeto porque eu quero provar para outrem. Eu estou por mim, eu estou pelos meus, mas eu estou mesmo, eu estou inteira nisso, né? E é natural que quando a gente está inteiro, a gente também sofra muito. Por quê? Porque, né, é aquela coisa, mas vou entrar no relacionamento, e se der errado? Não, se der errado vai ser a pior coisa da minha vida, porque eu dei tudo de mim, eu me entreguei completamente, eu disse eu te amo todas as vezes, e se der errado, rapaz, mas assim, vai ser a tragédia mesmo, porque eu estou me dedicando de corpo e alma ao meu projeto. Eu não estou de mentira aqui. Então, assim, se for, mas eu me dei por inteiro. Eu me doei por inteiro. E é natural que a gente sofre com isso. Pessoas que estão inteiras com isso. Pessoas que sentem realmente que não estou aqui por aparência para ninguém.
E aí, naturalmente, a gente vai ter que ter um afastamento para poder conseguir refletir um pouco mais e depois encarar esse trauma e depois olhar uma coisa boa dali de uma grande tragédia. De verdade. Aí, assim, pare de estudar. Estou muito ansioso. Pare, nem veja a notícia, saia completamente. E quando for voltar, volte pela sua agenda. Tá vendo 6 meses atrás o que você fez cada dia, você vai lendo a sua agenda ali, ó, falando, caramba, velho, vi isso. E depois você encara isso. Se não tiver o afastamento, aí vai ser sempre como alguém que está permanentemente de luto, né? E só encara a saudade, e só encara a distância física, mas não encara o quanto das pessoas amadas, né? Aqui, meus avós estão em mim. Eu peço a benção todos os dias, eles falam comigo. Estão em mim ainda, sabe? É a mesma coisa. Assim, então tá em mim, o conhecimento está em você, você não perdeu. O esforço está em você, você provou para si mesmo que você é capaz de se vencer. Você provou para si mesmo que naqueles dias difíceis você continuava estudando. Você provou para si mesmo que, eu estou em tédio aqui, mas assim, eu vou acabar isso aqui, nem que seja, mas eu vou acabar. Então você mostrou que era capaz. E acho que uma das mensagens mais bonitas que eu recebi, assim, de algumas pessoas que me passaram a prova, foi até da Eduarda também, assim, que está aqui presente. Ela falou assim, Felipe, eu senti que eu era capaz, eu senti que era possível. E só isso basta. Não tem mais. Eu senti que era possível. Porque é esse estudo, sentindo que é possível, que aí você vai conseguindo chegar lá. Você quer o sentimento de capacidade, você quer o sentimento que a potência que você está exercendo vai frutificar em algo. Então, quando você sente que você está frutificando, ainda que não seja o suficiente, mas isso basta. No dia de hoje, nesse momento, basta saber que é possível. Porque isso vai fazer você chegar lá. Professor, posso falar rapidinho? Claro, minha amiga. Eu estou entrando principalmente porque suas palavras, o senhor sabe, né, estava me acompanhando do início do ano para cá, me confortam muito. Eu consigo achar muita esperança, mas eu estou com muita vergonha de mim mesma, assim, porque é como eu disse ao senhor, era sonho, sabe? Eu me preparei, você sabe, não foi brincadeira. E, assim, consegui passar em todos os grupos e eu vi também colegas muito bons ficando nos grupos, mas eu tô decepcionada com a minha nota, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu já tinha passado muito tempo. Eu abri mão por muito tempo de ir atrás, justamente porque eu achava que eu não era capaz. E agora, realmente, eu senti que dava para chegar. Eu lembro da última mentoria que o senhor falou que esse ano ia estar na minha posse. Não vai, né? E aí, é assim, eu tô decepcionada, eu tô realmente, eu não sei, sabe? Aí, eu cheguei a cogitar fazer outras procuradorias para justamente, em respeito também ao esforço, né, que eu vinha fazendo, sendo que é justamente isso que o senhor falou do luto. Eu não me vejo enfrentando, por exemplo, PGM Natal agora, sabe? Eu sei que prova, concurso, você faz até passar. Você não pode estar escolhendo também carreira. Mas a PFN em si envolvia muita coisa para mim, sabe? Enfim. Aí é só esse questionamento se o senhor pode opinar de tipo, eu realmente segui estudando, né? Mas me resguardar para fazer próximas provas e não essa que está tão perto, sabe? Porque realmente eu tô desestruturada, sabe? Enfim, quando eu falei com o professor Rodolfo, eu tinha dito a ele, não, de boa. Eu perguntei a nota de corte, né? Eu fiz, não, tá bom, de boa, vou fazer PGM em Natal, vou fazer Rio Grande do Norte, não sei o quê. Mas, tipo assim, me enganando, sabe? Porque pesou muito, 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 muito. Eu tô decepcionada, eu não imaginava a diferença do esforço que eu tava fazendo pro resultado, sabe? Olha, minha amiga, eu tô todo arrepiado aqui, né? Assim, a vontade de chorar também bate aqui.
quando a gente escuta, quando a gente percebe pela sua voz a quantidade de esforço que você fez, eu testemunhei para a sua presença, a interação, quando ele não é condizente. Então, não tem outra coisa, realmente, às vezes, a gente não ser, chorar também, né? Dá vontade de chorar também, não tenha dúvida, assim, né? Você fica se segurando aqui para manter a compostura, mas no fundo você também quer chorar, porque você fala, pô, ela merece, né? Eu sei que ela merece, eu sei que muitas de vocês que estão aqui também merecem isso, e a gente sabe disso. Então, o melhor que você pode fazer por você agora é realmente, assim, se afastar um pouco dos estudos, se afastar um pouco da próxima prova, porque a próxima prova, novamente, é colocar uma corda no seu pescoço, dizer que você tem uma meta que é daqui a um mês que tem que fazer, que você tem que dar resultado. Você, não, peraí. Se eu não estiver bem psicologicamente, eu não vou nem fazer essa prova, eu não vou, nem que seja por teste, eu não vou, para me submeter de novo a isso, não vou. Então, afastasse um pouco dos estudos, porque nesse momento é querer, enfim, né? A gente buscar outro relacionamento quando a gente tem que buscar a si mesmo, é quando a gente querer buscar algo para nos preencher, quando a gente sabe que não tem algo que vai preencher. A gente queria muito esse concurso, e era esse mesmo, era esse ponto. E a verdade é essa, a gente também não pode mentir pra gente. Eu queria muito esse. Então, esse momento de afastamento é para você, de certo modo, começar a tentar, de alguma maneira, preencher esse lado emocional, de até com muita maturidade, de começar a querer interpretar os fatos de formas que às vezes o humano não consegue. É quando a gente às vezes tira um peso e fala assim, não, não fui eu que falei, né? Porque tinha alguma coisa que não era melhor para mim, isso aqui tem alguma lição para me ensinar. É como às vezes eu digo assim, quando você começa a tirar explicações inexplicáveis de grandes tragédias. Eu comentei isso uma vez, né? Por exemplo, quando a gente tem o falecimento de um ente querido, né? E através disso, que não se explica, que não tem justificativa, mas que quando a gente perde alguma coisa na nossa vida, a gente perde, não vou dizer pessoas, porque é uma coisa que não pode se falar isso nem de pessoas, mas a gente chega assim e fala, rapaz, eu tive uma dor tão grande, mas eu aprendi uma coisa tão valiosa nisso. Aprendi uma coisa assim, tão inestimável nisso. E tomara que isso chegue para você. Ou se não chegar, que pelo menos que você sempre vá pensando nisso, assim, meu irmão, eu tive aqui uma experiência de me entregar totalmente e, caramba, não é possível que eu não vou colher um resultado na vida. Porque as pessoas que têm um resultado, elas se esforçam tremendamente. Então, assim, eu acho que talvez seja uma parte do meu esforço, que eu não vi ainda. Talvez esse esforço vai ter que continuar por mais tempo, mas de uma maneira um pouco mais apurada, um pouco mais com maturidade, um pouco também de mais frieza. A gente muito quer o concurso, a gente sabe que, infelizmente, às vezes a prova cai no nosso colo, ou às vezes aquele que a gente mais quer é onde a gente mais se sabota durante a prova. E aí você vai ter que analisar como foi o seu lado emocional, até fazendo as questões durante, para ver se quando você marcou, você já estava completamente assim, esgotado mentalmente, já tem errado a passagem. Fala, rapaz, eu não sei a passagem, você vai levando essa bagagem durante a prova. Tem muita coisa que afeta assim, o resultado ruim, para você ver se o resultado ruim, ou seja, a nota que você não tirou, ele é resultado de um desconhecimento, de ficar em dúvida, de, consequentemente, não ter tido estudado aquilo ali, consequentemente, porque não ter escolhido estudar. E isso só é necessário, só é prudente quando a gente retira muito do nosso julgamento de culpa, porque isso é literalmente pegar a faca na ferida e abrir a ferida, né? Convenhamos. Eu falei aqui de maneira muito contundente com vocês, porque isso é uma coisa que a pessoa só faz com muita maturidade. E depois, assim, de uma forma até grata pelo que teve de resultado positivo. E a gente só consegue encontrar essa gratidão, ou só consegue encontrar alguma explicação depois que ou a gente medita muito ou a gente reza. Reza mesmo, para falar assim, Deus, eu não tenho possibilidade, porque por mim, eu já desistia. Se fosse pelas minhas forças, eu já ia embora disso aqui, para viver outro trauma desse, eu não vou me submeter a isso. Quantas vezes eu já peguei a minha irmã chorando aos prantos e dizer assim, eu não quero ver essa vida de concurso, isso aqui não presta, é horrível, né? E aí, algo, né, extraordinário vinha lá e acalentava o coração dela e de alguma maneira ela ia sobrevivendo, mas com uma certa espiritualidade mesmo, né? Uma leveza mesmo, que a gente tem que ter no coração, senão assim, a gente sai, né? Se for pelas nossas forças, não sei se você durante os estudos, mas eu várias vezes, até enquanto professor, enquanto estudo, eu faço assim, meu Deus, me ajuda, porque pela minha força, né, eu não consigo. Por mim, não dá, não tô aguentando mais, desse jeito não dá.
e aí é onde a gente tem que, de alguma maneira, tentar traçar um paralelo para escutar um pouco esse desafogo que a gente está fazendo, a prece, né? A um Deus, mas ao mesmo tempo a gente mesmo dizer, ó, desse tipo de estudo, dessa forma, não dá. Isso não é sustentável. Isso que eu estou fazendo aqui não está sendo saudável. Eu vou pirar, você está dando vários sinais da sua preparação, né? É feito, enfim, quando minha esposa conversa comigo, eu estou muito desatento. Algumas pessoas falam, caramba, ela deu tantos sinais, né? Tantos sinais para chegou nessa conversa aqui, eu não percebi, me desculpa, né? A minha insensibilidade. Então, assim, sobre a sua vida, de verdade, se afaste um pouquinho, porque, assim, não tem como a gente não chorar diante disso. E aí, eu acho que é importante que a gente chore também, porque é sinal que a gente se importa, né? É sinal que a gente tá vivendo isso. Agora, se afaste, tire um pouco o peso, tire um pouco a pressão, e depois, com muita calma, em frente, no tempo seu. Não precisa ser agora, não precisa ser amanhã isso, não. Em frente, para tentar colher algo de bom. Mas não deixe em conta o seu esforço, não. Não deixe de levar em conta o seu esforço, não. Eu sei que esforço teve, né? Eu sei que esforço teve. E o esforço, a dedicação, ela é muito mais importante que o conhecimento. Ela é muito mais importante que tudo. Por isso que quando eu escrevi aquela frase, minha amiga, nunca vou ser PFN, eu tenho certeza que eu estava ali, assim, né? Totalmente emotivo, vendo a prova e esquecendo da possibilidade do esforço da gente que tem de moldar o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, dá para você chegar lá, ainda que seja PG Bacen, ainda que seja a PGM que for, né, que a gente não tem como prever o futuro, mas com certeza vai ser fruto disso que você viveu. Você não tem como negar esse fruto. A gente não tem como não atestar as nossas vitórias e os nossos fracassos também. Não tem como, isso assim é algo que faz parte da gente, né? Então, enfim, se alguém quiser ajudar e eu acolher, eu sei que eu não consigo também, assim, não tenho o que falar. Boa Paulo, tarde. queria... Eu compartilho. Deixa eu falar um pouco aqui, porque Felipe sabe que eu estava muito focada na PFN. E eu sinto a dor dela, é a minha, mas eu acho que a gente precisa transcender. Eu acredito muito que Deus, ele fala entre as linhas das nossas vidas, só que a gente está tão no mecânico, no automático, que a gente não percebe. Essa semana, quando eu corrigi a prova, eu digo, bom, não vai dar, vamos seguir em frente. E às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 2 para frente. Eu acredito muito que ela precisa desse tempo, porque cada um precisa. E no meu plano dessa semana, que a minha semana, eu tenho um planezinho, veio exatamente uma mensagem que foi de conforto, realmente. Que é assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, que tudo está nos planos de Deus. A gente coloca nossos planos, mas o plano de Deus é perfeito. A gente não sabe o propósito, a gente sabe que tem um propósito de construção do concurso, mas às vezes a gente não escolhe o nosso concurso, a gente tem um foco, uma meta, é esse concurso, mas às vezes Deus nos mostra que não é. Que às vezes ele retira um sonho de algo que não faria tão bem a gente, que colocaria a gente num propósito melhor daqui para, vamos dizer, PGM São Paulo, ou outras PGEs, ou até um concurso diferente. Mas tem um salmo que eu coloquei até num grupo, que é prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Eu acho que é isso que a gente tem que pegar essa força e seguir, porque assim o estudo e as coisas técnicas a gente vai vendo, a gente precisa separar esse lado, né? Mas a força para continuar é só a força que a gente tem com Deus. É só a gente transcender dentro da gente, assim, que a gente é capaz e que a gente confiar no Pai, que uma hora Ele vai nos dar a bênção do melhor lugar para a gente. Que às vezes a gente acha que é aquele, a PFN, mas não é. Às vezes você vai ser feliz em outra. E, Felipe, eu já conversei com você que também o meu namorado faz concurso, e ele não estava assim, emocionalmente preparado. E hoje eu entendo por que ele não fez as carreiras federais. Por quê? Porque não era o momento. Então, às vezes, o que ela estava falando, que você falou assim, recolha-se,
né, para você voltar depois ou no seu tempo, é exatamente a gente se conhecer. Porque às vezes nesse mundo de que tem muita prova e a gente tem que estar sempre buscando estar na oportunidade, mas às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para dar 2 para frente. E eu quero dar só essa mensagem que veio muito forte. Eu oro bastante e lembro assim que Deus ele está sempre na frente da gente. A gente tem nossos planos, mas Deus tem uns planos às vezes muito melhores do que a gente. A gente está falando muita coisa aqui, mas Deus às vezes tem um propósito muito maior. E é isso, minha amiga. Todos estamos aqui juntos e todos seremos nomeados um dia. É isso. Ô, minha amiga, Vou falar de pode falar, minha amiga. Eu posso falar? Posso falar? Bom, colega, é o seguinte, eu nunca quis concurso na minha vida, assim, sempre falei não quero, não quero, não quero. No ano passado me deu um estalo que eu ia fazer PGDF, sou do Distrito Federal, sou de Brasília, falei, vou passar na PGDF, é isso daí, tinha acabado de formar, e assim, eu fui muito mal na PGDF, porque assim, cara, arrasado, desisti, eu falei, eu não vou mais, agora eu vou advogar privado e tal, e aí quando surgiu a oportunidade da PFN, porque o que eu gosto mesmo é tributário, eu amo tributário financeiro, é o que eu mais gosto desde que eu me formei e no meio da graduação também. E aí eu entendi que eu precisava me moldar ao mundo dos concursos, porque eu não sabia fazer as coisas, então eu estudava de uma forma diferente, eu fui aprender a estudar da forma que funciona para mim, para esse concurso, com o auxílio, graças a Deus, do raio-x do edital, que me ajudou muito, 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 e você ter calma e perseverança, assim, eu acho, a gente sempre... PGDF para mim é um sonho, eu moro em Brasília, não ia precisar sair daqui, a PFN pode ser que eu vá parar, sei lá onde, e paciência, planos de Deus, e que é o que o pessoal está falando, são planos de Deus, você não passou nesse porque tem um muito melhor reservado para você. Então, eu acho que a frustração faz parte, ela faz parte do caminho, só não desconhece, não desmerece o teu esforço. Nunca desmerece o seu esforço, porque com certeza foi uma prova que você fez melhor do que você teria feito se fosse há 3 meses atrás, há 4 meses atrás. Você fez, querendo ou não, uma prova muito boa para o que você se preparou, e agora você vai se preparar mais. Porque é isso, a gente tem que ter a noção de que prova também é uma questão de sorte. Eu, por exemplo, na prova da PFN, umas 2 ou 3 questões, e eu digo isso, foi porque eu tinha visto na minha pós-graduação, não foi nem porque eu li, foi tipo assim, eu lembrei do professor falando e eu consegui fazer. Então, eu dei a sorte que caiu exatamente o que o meu professor falou naquela aula, é sorte também. Então, tem um algoritmo de sorte aí. Não se desmerece, não desiste e não ache que você é pouco. É um concurso enorme, com muita gente concorrendo no Brasil inteiro. As pessoas estão cada vez mais sinistras no mundo do concurso. A gente não dá para desmerecer isso. Tem um colega que tirou 89, tem um colega que tirou 90, tem gente que está beirando para passar. E é assim mesmo. Mas não se desmerece. Tipo assim, o seu esforço foi o melhor esforço que você pôde fazer. E a partir daqui, você vai começar a moldar um novo esforço da forma como você vai conseguir, tranquila e sempre buscando, eu tenho isso muito para mim, assim, buscando a tranquilidade. A da PGDF eu cheguei muito ansioso para fazer, muito nervoso, muito tenso. A da PFN eu cheguei consciente de que se fosse o suficiente, eu ia para a segunda fase. Pronto. E é isso. E eu tô ali no beirando, talvez, e não sei se eu vou, eu acho que rolou, mas o ponto é esse, assim, eu não fui bem na AGU, não fui bem na PGF, mas eu fui razoável na PFN, e agora é a segunda fase, e é isso, e a vida é essa. A vida é assim, não se desmerece, eu só acho que você não pode esquecer do teu esforço, esquecer do que você fez, porque isso é mérito seu sempre, conhecimento sempre agrega e ponto, acabou. Se vai ser o suficiente para uma prova do CESP, se vai ser o suficiente para uma assertiva que ele troca, por exemplo, de precatório, ele coloca a emissão do precatório, se ninguém se atentou a isso, a pessoa marcou que aquilo lá era falso e era verdadeiro.
Porque na emissão você realmente não tem, sabe? Então, é tipo assim, prova é cruel. E acabou. Mas não se desmerece, eu só acho isso. Eu quero, Professor, só rapidinho, agradecer as palavras dos colegas, as palavras do Felipe, porque eu chamo Felipe mesmo, porque eu tenho como um amigo já, e agradecer muito a vocês, porque eu sabia que eu ia encontrar esse conforto aqui, não é passar a mão na cabeça, mas de pessoas que já tiveram, né, onde eu estou no momento, na situação que eu estou no momento. E agradecer, e eu sigo, se tem uma coisa que eu sigo, é com a máxima de que Deus sempre coloca pessoas, que eu chamo de anjos, para facilitar a caminhada, certo? Então, o professor Felipe foi assim para mim, professor Rodolfo, agora eu estou encontrando vocês, né, que é muito bom ver pessoas assim, né, da mesma situação. Pedir desculpa pelo choro, mas é como eu me encontro no momento. E só agradecer. Agradecer mesmo, é como eu disse também na última mentoria, não seria falta de apoio, né? Eu ainda não sei, de fato, se foi o emocional, o que foi que não permitiu. Mas, enfim, também tinha dito ao professor Felipe que Deus sabe de todas as coisas, que poderia chegar esse momento de eu ter que aceitar os planos de Deus, e que são perfeitos. Realmente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem sou eu na fila do pão? Mas é isso. Vou me reestruturar, me reerguer. Desejar boa sorte para quem conseguiu. Parabéns também para quem está na luta comigo. Bora para cima. E é isso. Obrigada, viu, Felipe? Desculpa pelas vezes que eu interrompi tudo. Mas é isso. Viu? Duque, aproveitando a deixa do Augusto, também não fui muito bem na AGU, mas eu fui muito bem na PFN. E aí surge uma dúvida que a gente não está acostumado a estudar para essa fase. E a gente está acostumado a estudar lei seca para a primeira fase, estudar a jurisprudência, e agora fica meio sem norte. Eu queria saber se tem como você dar um norte para a gente continuar aí, agora que quem conseguiu, ou está perto de conseguir, o que fazer, assim. Também tinha me matriculado, me inscrito para fazer a PGM em São Paulo, ainda estou na dúvida se vou fazer, sei que tem que estudar coisas completamente diferentes do que vai cair na segunda fase. Então, eu queria um norte mesmo, assim, de quem já passou por isso, quem pode dar um conselho interessante para a gente seguir. Beleza, meu amigo. Deixa eu escutar Josi, e aí eu falo sobre esse chat, que é pra gente mudar de assunto, mas com certeza. Deixa. Fala aí, Josi. Boa tarde, obrigada, professor. Eu queria só compartilhar uma coisa aqui que aconteceu comigo em dezembro, que eu acho que isso vai ser um afago também para todos vocês. Em dezembro, minha mãe ela adoeceu do nada. No dia que eu tinha que fazer minha primeira prova, depois da volta aos concursos, que foi da PGM Recife. E... desculpa, gente. E dia 28 de dezembro, quando ela foi diagnosticada, o problema de saúde dela, dia 27 de dezembro, e dia 28 ela precisou tomar transfusão de sangue. Sendo que nesse dia 28, eu acordei de madrugada, na hora que eu acordei, eu peguei meu celular e anotei aquilo que eu ouvi no sonho. Então, aqui é a hora, dia 28 de dezembro, de 1h29 da madrugada, que dizia o seguinte: retroceder para avançar. Eu acordei ouvindo isso. Não sabia o que era, eu peguei o celular e anotei e guardei. E semana passada, mexendo no meu celular, eu achei isso. Aqui, retroceder para avançar. E nesse dia, 28 de dezembro, quando eu estava com minha mãe no hospital, ela recebendo a transfusão de sangue, foi no dia que saiu o edital da AGU. Eu estava lá estudando, entrei na internet e vi que tinha saído o edital da AGU. Na véspera, nesse último sábado agora, na véspera da prova da PGFN,
Eu passei mal, do nada, muito mal à noite. Eu fui fazer a prova, depois de tomar Dramin, depois de tomar remédio para dor, antialérgico. Essa foi a minha pior prova. Eu estava me sentindo horrível. E aí eu me lembrei do que Deus me falou lá em dezembro, no dia que saiu o edital da AGU. Retroceder para avançar. E da mesma forma que essa palavra ela me serve de consolo, eu tenho certeza que isso vale para todo mundo aqui, que eu sei que todo mundo se esforçou, todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades. Foi lá fazer a prova. No domingo eu ainda pensei em não ir fazer a prova, porque eu tinha passado mal no sábado à noite. Mas mesmo assim eu fui. Eu sabia que o meu resultado ia ser ruim, como de fato foi. Mas eu não vou desistir. Não vou. Eu já desisti há alguns anos do meu sonho. E retornei a estudar para concurso depois de 5 anos. E eu não vou desistir de novo. E eu sei que eu vou conseguir, assim como eu sei que cada um aqui vai conseguir. Não, talvez não aquilo que eu acho que eu quero para mim, mas com certeza o que Deus tem para mim, que com certeza o que Ele tem para mim é muito melhor e muito além do que eu sonho para mim. E da mesma forma que eu guardo isso para mim também, eu acredito que é para cada um de vocês. Desculpa aí o choro. Ô, Josi, não tem palavras, né? Assim, sem palavras para você, para Chasco, para Augusto também, assim, sobre esses sinais que a gente vai recebendo e sobre, enfim, esse sentimento de acolhimento, como a Larissa está falando, né? Somos humanos. E eu acho que reconhecer essa humanidade faz toda a diferença na caminhada dos estudos. Para a gente ser um pouco mais piedoso também com nossas falhas. Só que nunca, 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 e eu acho que você foi muito feliz nisso, Josi, nunca ninguém vai dizer isso para você. Retroceda para depois avançar. Ninguém vai dizer isso para você. No ramo dos concursos, ninguém vai dizer isso para você. Por quê? Porque sempre vai com tudo. Não, não posso ir, né? Porque já aconteceu isso comigo outras vezes. Eu sei como é a sensação de estudar de maneira apressada, afobada. Eu sei como é necessário olhar um pouco para falar, não, eu vou, mas eu só vou se realmente estiver muito bem psicologicamente para encarar já um resultado ruim, porque o meu objetivo não é essa prova, o objetivo é me testar nessas matérias que eu estou estudando, ser condizente, portanto, com esse retroceder, para depois avançar. Eu acho que foi muito feliz, sabe, Josi? Eu acho que isso essas sensações que você teve, elas, com certeza, são algo que, no íntimo, revelam uma coisa que você deve fazer na sua vida, né? E, poxa, acho que a única coisa que eu não quero que você sinta é vergonha, meu amigo. De jeito nenhum, porque vergonha é algo que a gente tem, claro, como ser humano, né? É o que diferencia, é o que nos faz ser humano, né? O efeito de corar, né? A gente ter isso é o que as pessoas não têm, ou seja, mas a vergonha alheia para os outros, ou para você que não teve a nota que teve, que quis ter, ela não pode ser maior do que justamente o que o Adriano falou, o esforço que você fez para mostrar para você que você pode. Porque, e eu falava isso onde assim, a pessoa que faz o máximo, ela faz tanto igual àquele que conseguiu. Ao colega aqui que fala da segunda fase, é o mesmo esforço. Só não foi porque aconteceu esse detalhe na prova, porque a gente não estudou, mas é o mesmo tipo de esforço, é a mesma sensação daquela pessoa que consegue também. É a sensação de alguém que sabe que deu o máximo. E se a gente sabe que deu o máximo, a gente tem que repousar nisso, de tentar encontrar algum objetivo sublime, como Larissa foi muito feliz também, dizer, não era para ser, né? Não era para ser, porque senão a gente pifa, não era para ser, tem outro sinal, tem outra prova, como também Bruna, vi um vídeo da Bruna muito bom, ela falando sobre isso, dizendo, olha, não tem essa história também da gente achar que é só essa carreira que vai me fazer feliz. Não é. Meu irmão também batia isso muito na tecla. Falava, olha, onde a gente entrar, a gente vai ser feliz, vai fazer a diferença, né? Eu tô precisando de um sentido na vida. Não é fazendo um cargo público, velho. Você pode fazer serviço voluntariado aí, tá precisando de gente. Você vai encontrar sentido na vida. Não é através de um cargo público. Eu sempre bati isso na minha cabeça. Ó, Felipe, não é o cargo público, velho. Você pode fazer a diferença. Esse sentido que você tá buscando, você consegue. Tem que medir utilidade e tudo. Então, assim, sabe? É bom também a gente tirar um pouco esse peso do cargo público. Claro que tem outras coisas, são outros fatores, obviamente, mas estou sentindo apenas no panorama a gente se sentir imprestável, não existe isso. A gente vai conseguir chegar lá, como o colega Josi também pontuou, eu acho que foram muito felizes nisso. É bom que vocês também criem
esse grupo, né, para poder se ajudar também. Acho que eu posso divulgar, assim, um caminho para mim que eu divulgo lá, para que vocês consigam dar continuidade, né, a esse tipo de trabalho, para mostrarem justamente quem chegou lá, mostrar justamente que, ó, o caminho é esse mesmo, né? Claro, cada um vai sentir o caminho de uma forma completamente diferente. As dores são completamente pessoais, mas tem os sentimentos que são um pouco análogos, né? Cada um vai ter o ponto de inflexão ali da tragédia, da dor, do sentimento que não vai conseguir passar. Isso em cada matéria, isso em cada fase do concurso. O colega que falou agora, bom, essa prova da PFN foi triste a prova, né? E agora que eu passei para a segunda fase? Agora que, né? Agora que a tragédia será confirmada mesmo, que eu passei por um acaso, né? E aí, assim, posso também dizer para vocês que era isso que eu sentia, né? Quando eu passei para a segunda fase, rapaz, veja, se aquele Felipe que diz para você que nunca ia ser PFN, ele passa na primeira fase, imagina que ele vai para a segunda fase. O pensamento é completamente esse, ele fala, rapaz, não, né? Eu vou me dedicar para uma PGM de São Paulo, para um outro PGM, mas para essa aqui, não, essa aqui não dá. Então, assim, saiba que esse sentimento ele persiste, né? Gabi, que eu botei o depoimento dela ontem, né? Gabi, ela morria de chorar, prova oral ela não queria fazer nunca, prova discursiva sempre foi o temor dela, porque ela olhava a prova discursiva, quando ela superou a objetiva, ela sempre caía na prova discursiva, e ela explicou, ela falou, quando eu passei na PGE de Ceará em segundo colocado, todo mundo começava a me mandar mensagem, eu fiquei aflita com isso, ou seja, por quê? Porque ela sabe que ela é mal em segunda fase, e que ela, então, para você ver, né, os processos que cada um passa. E aí, Gabi, obviamente, também tinha um acompanhamento médico. Ela disse lá a importância do psicólogo, fazer um acompanhamento médico também, porque esse ponto é fundamental para a gente manter uma boa sanidade. Então, assim, vão se munindo do máximo. Esse grupo de apoio, eu acho que é algo que a gente, voluntariamente, vocês vão se ajudando. Acho que tendo finalidades boas, eu participei de algum... Opa, voltei? Bom, é sinal que é para a gente trocar de assunto, né? Gente, mais alguma dúvida? Posso ir para a segunda fase? Alguém quer falar alguma coisa? Porque também, né? E eu peço desculpas ao colega que eu cortei. Quando a gente está sentindo algo, a gente tem que falar, né? Eu aprendi muito isso na vida, né? Então, eu nunca corto ninguém até que você, né? Tem aquela pessoa que fica formigando ali o coração, bota para fora, meu irmão, porque guardar não dá em nada nessa hora. Professor, eu vou só pedir licença, porque eu vou precisar voltar para o trabalho, mas Claro. mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu entrei exclusivamente para me desculpar, tinha sido para me desculpar e para agradecer ao senhor, que o senhor sabe o quanto suas palavras, o quanto foi motivador. E repito, não deu, Deus sabe, né? De todas as coisas, mas falta de apoio não foi, viu? Obrigadão mesmo. E pessoal, renovo. Boa sorte, boa prova. Bora para cima, tá bom? Um cheiro para todo mundo. Obrigada, professor. Um cheiro, minha amiga. Que ótimo, que ótimo. Vá no seu tempo, né? E saiba que apoio, né, para quem quer estudar, nunca vai faltar de mim, né? Para quem quer vencer na vida através dos estudos, estou com você. Precisar, à tua disposição. Bom, gente, vamos falar então da segunda fase. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Vamos lá. Depois eu estou vendo no chat aqui umas movimentações, mas eu não estou lendo. Mas eu vou colocar ele por lá no grupo para fortalecer quem quiser conversar, né? Vocês viram que eu fechei o grupo lá, a mensagem, porque realmente eu não consigo, no WhatsApp ali, eu não consigo gerenciar essas mensagens, né? Então, realmente eu preferi fazer isso. Mas vamos lá. O que é que eu acho que você pode estar para uma segunda fase, colega Evandro, professor, né? Quer dizer, Ariel, sobre a mandar um abraço aqui, grande Eduarda, viu? Fica com Deus, valeu Evandro também, que massa que você tenha gostado, meu irmão. Olha só, o que é que eu posso estar para uma segunda fase? Eu acho que para aquelas pessoas que estão até, Tintin está falando aí, ó, 75 na PGF, corte previsto 76, 70 na PFN, corte previsto 71, 72, vamos lá, vamos fazer um desabafo aqui. Eu passei com uma questão acima do corte na primeira fase. Eu, Felipe, viu? Vamos lá, para vocês. E eu reprovei tanto na AGU quanto na PGF por uma questão também. Então, vamos fazer um desabafo logo aqui do cara que já
estudou para algumas segundas fases. Vamos falar de mais uma pessoa também aqui, João Pedro, um grande colega de aula de internacional no Estratégia, né? João Pedro tirou uma nota muito boa na PGE do Paraná, à época, e ele achou que ia passar para a primeira fase. Começou a fazer um estudo de segunda fase. E ele não passou na PGE do Paraná, mas ele estudou para a segunda fase. 2 meses depois, sai o concurso da AGU, e aí ele passa para a segunda fase. Ou seja, ele fez um estudo de segunda fase, ele não passou, quando saiu a nota de corte, anularam, ele não ganhou, e quando chegou na AGU, ele estava na segunda fase. Então, assim, o estudo de segunda fase, para o cara que está, na minha opinião, até 2 ou 3 pontos, né? Na AGU, eu acho que, tendo em vista que a gente tem cerca de 10 questões aí, talvez, para anular em grandes debates, em grandes celeumas, eu confesso que tem que ser algo muito pessoal, que o cara tem que olhar para a prova e falar assim, bicho, eu acho que eu consigo 2, 3 ou até 4 questões de anulação, eu vou para essa prova, eu vou para a segunda fase. Na PGF, mesma coisa. Aí a questão de anulações são bem menores, mas eu acho que 2, 3, talvez 4, você vai ter que ver as questões que estão para anular. Se você ganhar até 2 pontos, com certeza, não tenho o que falar, 3 e 4 já é uma coisa assim. Na AGU, com certeza. Na PGF, porque tem menos questões para anulação. E na PFN também eu gosto de ficar nesse ponto de até 4 questões, observando aí se você pode ganhar alguma questão e você ir para a prova. E aí saiba, pelo aprendizado de João Pedro, mesmo que você faça o estudo de segunda fase e que você não vá para a segunda fase, quando você for para a próxima segunda fase, não tenha dúvidas. Vai falar, caramba, foi o que o João Pedro fez. Foi o estudo da segunda fase da PGE do Paraná, que eu não passei, que me fez me garantir na segunda fase da AGU. Por quê? Porque você já aprende o jeito de estudar, você já perde o medo, você já pega aquele traquejo de segunda fase. Então, isso é algo que eu quero dizer para vocês assim, que estão perto do corte. Vamos lá. O que é que a gente utiliza como parâmetro para a prova de segunda fase? Um grande parâmetro, viu? E Kelly colocou aqui, ó, um Discord. Kelly depois me manda no WhatsApp o chat e esse Discord, porque eu vou divulgar. E também quando eu estiver estudando mais tarde, né, assim, os períodos assim mais estranhos, eu entro também. Eu entro para estar lá e para estimular. Antes eu fazia parte do Silence, eu parei. Conversa que eu parei do Discord, mas eu entro lá para dar uma moral e ajudar também, estar junto. Vê. O parâmetro da prova objetiva, ele é muito importante. A prova objetiva, ela gosta de revelar algumas coisas que podem estar na segunda fase, obviamente. Mas o parâmetro que eu quero dizer é para você, obviamente, ver aqueles temas que você tem errado, até para falar, pô, velho, não dá para ir para uma segunda fase sem saber controle e constitucionalidade. Então tá claro que você vai ter que mudar algo na segunda fase da AGU, da PGF, PFN, se você tem errado muito nas provas objetivas desses concursos e desses temas. Ponto 1. Focar nos fundamentos, fica muito claro na prova da PFN e na AGU, especialmente, que você não pode saber somente a conclusão de um julgado, somente a conclusão de um entendimento. Você tem que saber como esse entendimento chegou lá. Por que esse entendimento chegou lá? Porque a prova da segunda fase vai vir assim. Ela vai querer saber por quê, e não o entendimento do Supremo, do STF e do STJ. Quando eu falo adquirir um livro de peças e pareceres, né, eu até tenho livros que eu participei, né, e nem indico a venda, eu quero que você compre, não. É porque pode ser uma forma mais fácil de você somente saber a estrutura. Qual o principal medo de uma pessoa que chega na segunda fase? É não saber a estrutura da peça. Não saber, o que tem um recurso extraordinário, o que tem uma reclamação. E aí esse é o principal medo. Só que o principal medo da pessoa, sinceramente, tem que ser conteúdo. Tem que ser processo civil, qual o recurso cabível nesse caso e tal. Não tem que ser a estrutura. A estrutura você compra um livro. Você não precisa de um curso para o cara te explicar a estrutura, para dizer, gente, numa contestação, tem que citar esse artigo. Bicho, aí enfim, é prova de OAB mesmo. Aí você vai, obviamente, eu não estou dizendo que não é fácil, porque às vezes tem casos práticos, justamente para você saber identificar qual é a peça, mas é um modelozinho, para você pelo menos saber a estrutura e saber que, ao citar uma reclamação, você tem que citar o artigo 321 do CPC, é o mesmo requisito da petição inicial. Quando você vai pegar, enfim, né, uma suspensão de segurança, você pode citar mais de um dispositivo. Então, um livrozinho, ele supre isso aí. Quem é de estratégia tem as aulas lá, por exemplo. A gente até vai dar aulas gratuitas também, de temas, né, de conteúdo. Eu já dei para a AGU, por exemplo, vai ter para a PFN, então vai ter aulas gratuitas no YouTube, né? Então, eu acho isso muito bacana. Bom, Gabriel, qual a chance de cair uma peça estranha, né? Eu acho que há uma chance de cair peça estranha, né? Eu acho que reclamação é um dia a dia de um AGU, de um PGF. Não tanto no PFN, mas na AGU da PGF é dia a dia. Uma rescisória pode ser, na PFN, abstrativização de controle difuso, agora caindo coisa julgada, pode ser uma rescisória.
RESP-RE, RESP caiu, de certo modo, recurso especial na minha prova da PFN, né? Tinha a ver, numa cautelar, enfim, o cara queria fazer uma confusão com RESP, pode cair. Petição inicial de ação civil pública, eu já acho mais difícil, né? Eu já acho mais difícil. Salvo, não para propor, mas como contestação, tá? Mas assim, sabendo bem a estrutura, saber identificar a peça. E aí, isso é aula de OAB, aula de comprando livros ou modelos que só tem os modelos, você já começa a identificar. Obviamente que você vai ter que se dedicar um tempo a saber a diferença de um recurso especial, de um recurso extraordinário, e saber onde estão os fundamentos, que vai ter que saber citar, né? E aí, uma das coisas que eu acho que sempre estão gratuitas e são fundamentais é a gente acabar simulando as provas do próprio site, do próprio Sebrasp. Treinar a mão, obviamente, vai ser muito fundamental no começo, porque para você saber o tempo que você gasta em cada questão, senão vai chegar no dia da prova e você não vai, consequentemente, achar que vai fazer em pouco tempo, não vai fazer em mais tempo. Então, vai ter que simular mesmo, para você ter o traquejo de saber quanto tempo você gasta em cada coisa, né? E o máximo que você vai fazer no dia, que você sabe, você não vai conseguir fazer rascunho, você tem que fazer o esqueleto. Então, simular vai ser muito importante. Você pode simular isso de maneira gratuita, sabendo justamente, pegando as provas passadas, pegando os espelhos do próprio site do Sebrasp, né? Se você quiser utilizar outras fontes, não tem problema, mas o mais importante é que é bom que você simule o próprio site Sebrasp, por exemplo. Felipe, o que você acha do curso XYZ, do simulado? Meu irmão, vamos lá, vamos ser bem sincero com você, e até de alguém que minha resposta não é contraditória, minha resposta é sincera, tá? É como o Felipe estudaria. Aqui vocês entraram para a gente conversar sobre o que eu faria. Felipe, eu confesso a você que, claro, Felipe, vai ter a prova, né, da PFN, eu estou muito seguro nos seus temas, eu confio muito naquilo que você vai fazer, obviamente naquilo que você vai propor, que você acha que é interessante, porque você tem um olhar, beleza, isso aí é uma coisa. Mas assim, Felipe, na grande maioria dos casos, eu nunca gostei muito de simulados criados pelos outros. Eu nunca gostei, vou ser bem sincero. Por quê? Porque eu não quero um simulado de Felipe. Eu quero a prova da CESP. Eu quero como a prova já caiu mesmo. Por quê? Porque o simulado de Felipe é de Felipe. Não é do concurso que realmente caiu. E veja, eu não estou sendo contraditório. Eu estou dizendo o Felipe como o Felipe estudava. Porque eu não posso ficar falando algo para vocês que eu não fazia. Eu acho que isso aí é querer vender algo ou querer dizer algo para vocês fazerem. Se for a personalidade de vocês, vão, confiem, simulem, mas assim, nunca achem que isso pode refletir a prova também, assim, pura e simplesmente. Claro, tem muitas vezes que acerta, caiu na PGE Espírito Santo embargo da execução, foi justamente a aula que a gente escolheu, que eu vou falar sobre embargo da execução, falei da questão da preliminar, falei isso e estava na aula mesmo, né? Mas assim, com uma aposta, né? Mas que reflita realmente o que realmente é cobrado, só simulando provas pretéritas. Vamos ser bem sinceros com vocês, né? O resto é questão de feeling, de apostas, e tem que ser tratado assim como tal, né? A forma mais segura de estudar não é fazendo simulados de qualquer curso, de nenhum curso, de nada. A forma mais eficiente, na minha opinião, é simulando questões que já caíram, tá? Ponto 1, resposta, opinião minha, pode ser contraditória ao que A, B, C, D pensa, é o que Felipe pensa, né? Não estou querendo dizer nada e falar mal de ninguém, estou dizendo o que eu faria como estudante. E aí, claro, nesse ponto vai ser fundamental a gente ter um cuidado com suas revisões pretéritas. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo para estudar aqui para a prova. E tendo pouco tempo para estudar para a prova, a revisão de leituras pretéritas é dizer, Gabriel falou para mim que ele gosta do volume 3 de Didier. Então, assim, Gabriel, tu vai ler reação rescisória no volume 3 de Didier, porque tu já lê esse lá. Então, agora é o momento da segunda fase de a gente revisar temas feito controle de constitucionalidade na nossa fonte de estudo mesmo. E não ficar pegando tantas fontes novas. Claro, a minha fonte não é boa, né? Eu lia processo civil só pelo Vadimeco e agora eu vou ter que ler alguns temas, por exemplo, feito recursos, que você não pode ir para a prova da AGU, PGF, PFN sem ler recursos, em outro material. Você vai ter que ver em outro material, em outra fonte, porque só pelo CPC não dá. Em segunda fase não dá, me desculpe. VG, provas com consulta. É necessário fazer a menção ao artigo e número de súmula. Em prova de segunda fase, você não precisa citar súmula, qual é o número da súmula, mas é bom saber que o entendimento é simulado. Eu já vi em espelho de prova. Há um entendimento simulado do STJ e do STF, porque não pode fazer consulta às súmulas na hora da prova, então é bom você saber quais são as súmulas, né? Você tem que estudar súmulas para a prova da segunda fase, já que você não tem acesso às súmulas, tá? E citar os artigos, sim. Minha irmã conta essa história até hoje, que ela deixou de passar
para a prova da magistratura de Pernambuco, porque justamente ela não citou, ela falou de fiança no direito civil, mas não citou artigo de fiança, sabe? E aí a banca tirou 0,1 dela, ela não passou por 0,1 na fase sentença, após ter passado na sentença civil, penal, ela reprovou, enfim, né? É um caso que ela conta até hoje, e tem N exemplos disso, né? Então, assim, saber muito bem o vademecum que você vai levar, não levar o vademecum e comprar na semana da prova um vademecum novo, tem que ser o vademecum que você começa a estudar hoje com ele, porque você já está treinando para a prova discursiva, e ao fazer um simulado, ao fazer uma peça, você já vai lá, onde é que está esse artigo, no seu vademecum você abre, perde o seu tempo, perde, mas cria memória visual, o 321 está aqui, está nesse cantinho. O 200 e pouco está aqui, está nesse cantinho. Você já vai, de certo modo, tendo intimidade com o vademecum antes. Não faça isso e receber um vademecum uma semana antes da prova e levar ele novinho, como se nunca tivesse olhado. Você tem que ganhar intimidade com o vademecum agora, mesmo você que tem uma vida virtual, digamos assim, né? Tem os seus arquivos virtuais. Tem algum vademecum que eu prefiro? Bicho, eu confesso a você que eu gosto muito do vademecum da Ridel, pessoalmente. Sempre é um vademecum que me apetece muito, porque ele sempre tem muitas legislações. Agora, vai fazer talvez a diferença nesse concurso, né? Você, além do vademecum da Ridel, tem um certo cuidado, e aí esse cotejo você vai ter que fazer, ver se tem alguns vademecums especiais que tenham leis que não tenham, caiam na AGU, na PGF, na PFN. E aí isso, obviamente, pode ser que alguém lance, pode ser que, como a gente fez, eu, Felipe e os colegas, a gente se juntou, todo mundo, criou um vademecum próprio de leis que a gente achava assim que não tinha nos vademecums tradicionais, e a gente mandou para uma editora, criou um SBN, ele criou um produto próprio para a gente, porque a gente via que no mercado ninguém atendia. E aquilo que tinha sido lançado, pasmem, tinha sido lançado com equívocos, né? Então, assim, tenha muito cuidado com isso. Não vai ter uma neura completa, mas veja no vademecum que você tem, se tem as leis que estão no edital. Abra, né? O direito ambiental lá, por exemplo, que não tem muita legislação na AGU, PGF, PFN, e compare, porque no meu vademecum não tem. E aí você já vai dando uma comparada, né? Porque, na dúvida, eu lembro que eu peguei alguns vademecums emprestados com os colegas, mas não utilizei, né? Um vademecum só de tributário, eu peguei e levei. Um vademecum só de não sei o quê. O maior cuidado talvez vai ser na PFN e tributário, né? Porque eles geralmente não têm regulamento de IPI, de imposto de renda e tal, então, assim, acho que vale a pena levar. Por quê? Porque vai que cai, né? Vai que cai, assim, não utilizei no concurso passado, mas não duvidaria que pode ser que caia. Cobraram a questão do IPI aqui, que se o cara soubesse o regulamento, artigo 3 e 4, né? Eu acho que o edital, ele não deixa levar impresso, né? Eu acho que ele não deixa levar impresso. Tem que ter SBN, né? Mas veja se vademecum complementar, dê uma olhada nas leis e leve. Na dúvida, eu levaria. Vou ser bem sincero com você, sabe? Eu levaria para a prova. Bom, eu acho que é isso aí, pessoal. Então a gente finaliza aqui. O foco diferenciado em cada carreira é porque a gente vai ter que, claro, os multi-aprovados vão ter que tomar uma decisão de falar, primordialmente, eu quero esse concurso. Dá para fazer um estudo como foi feito para a primeira fase? Dá. Primeiro a primeira prova, depois eu mudo, e assim sucessivamente eu vou mudando o estudo, né? Mas o foco diferenciado em cada carreira é pelo menos dizer, bicho, eu passei na PFN, mas assim, eu tô botando fé mais na AGU. Então, assim, eu vou fazer a AGU mesmo, depois eu faço a PGF, depois eu faço a PFN. Chega um nível de intelecto que algumas pessoas têm, que elas conseguem passar nas 3 ou nas 2, né? Isso eu estou falando por exemplos, né, que eu estou vendo de João Pedro, de Carlos, de Clarissa, pessoas que a gente estudou junto e, não, vou fazer cada um de uma vez só, né? E aí eu vou fazendo foco primeiro na AGU, depois que passar, eu passo aquela semaninha estudando as coisas mais de previdenciário da PGF que eu jeito para a AGU, ou então dá para fazer um estudo, digamos assim, simultâneo, né? 50% do tempo estudando para o que é comum dos 3, e 50% estudando para aquela que eu sou mais, enfim, que tenho mais apetite, digamos assim, sabe? Eu faria desse jeito. Bom, fala, Pedro. Opa, professor, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, agradecer aí pelo aprendizado, especialmente de financeiro, assim, eu estudei, comecei lá no SEDES ainda, e aí vi suas aulas, eu nunca tinha entendido. E, enfim, mas eu queria uma ajuda aí, um conselho, se pudesse dar. Seguinte, eu tô com 69 na PGFN, que era a carreira que eu queria, assim, porque é uma questão de domínio das matérias mesmo, assim, eu tenho uma dificuldade não é direito privado, enfim.
Então, eu foquei no concurso da PFN e aí fiz 69. A dúvida é, você acha que seria interessante começar a estudar para a segunda fase? Ou seguro? Eu estou inscrito em Natal também e na PGM São Paulo também, mas assim... Ô, Pedrão, Essas vamos três... lá, são duas questões, né? O corte está em 71, mais ou menos assim, né? Estipulado, né? E as três que o Estratégia, pelo menos, recomendou de possível anulação não estão contabilizadas nessa 69. Então, E que tu pode ganhar 3. isso. A da LGPD, a de financeiro e a de previdenciário, né? Bicho, sério mesmo, eu estaria para a segunda fase. Até porque, assim, por mais que estão falando de um corte estipulado, e isso é uma aposta minha, 71, 72, sei lá, eu acho que esse corte vai descer, e deveria descer um pouco, chegar nos 70, assim, mas é uma aposta puramente pessoal. Não vou contra matemática, estatística, e não vou contra ninguém, mas assim, no seu caso, podendo ganhar 3, eu iria para a segunda fase, velho. Iria para a segunda fase. E isso por um agravo, né? Por pensar nas carreiras federais, que são concursos que, enfim, tem a aptidão de chamar todos, né? Por isso, pô, velho, se eu caísse de paraquedas e soubesse, né? Há 2 semanas que eu vou para a segunda fase, aí realmente é desesperador, velho. Obrigado. Nada, velho. Bom, dúvidas, meus amigos? Bom, professor, a dúvida mesmo era aquela que eu tinha exposto, mas no sentido acho que agora é a hora de focar mais na revisão da doutrina, né? E abrir mão um pouco dessa legislação seca, que apesar que vai ter consulta, e abrir mão dessas outras provas também, né? Igual estudar legislação local de PGM-SP não vai rolar. Loucura, assim, né? Para ser sincero, só não é loucura se você quer muito PGM São Paulo, realização de vida, mas assim, uma semana antes da PGM São Paulo, eu estudo aqui, né, 50% do meu tempo, mas assim, agora não, agora eu ficaria na segunda fase, faltando uma semana para PGM São Paulo, tá, eu vou pegar um pouquinho aqui de difuso e coletivos, alguma coisinha aqui, assim, mas sempre fazendo um pouquinho de PFN mesmo no dia e outra coisa, por exemplo, da PGM São Paulo, mas não deixaria uma segunda fase em troca de uma primeira. Mas, questões pessoais, aí, meu amigo, tenho que falar, não. Faça o que você vai na sua cabeça, né? Novamente, é o que eu faria e não o que VG faria. Vou seguir mesmo na PGFN, que foi provavelmente a única que eu vou na segunda fase. Vou fazer loucura, não. Muito obrigado, viu? Fala, Ariel. Fala, Caroline. Boa tarde, professor. Deixa eu falar aqui. Eu estou com 67 no de advogado e 69 da PFN, bem parecido com o caso do Pedro. E será possivelmente minha primeira discursiva. Comecei a estudar mais ou menos um ano atrás, e então tem um peso muito grande, um certo desespero também. Primeiro porque meio no limbo, não tenho certeza ainda, né? Mas estou confiante que, pelas anulações, eu consiga chegar na nota de corte. Então, a minha pergunta é, dica adicional para quem vai fazer a primeira, segunda fase. Eu não sei se mais alguém aqui vai ser a primeira. É isso. Vamos lá, deixa eu escutar a Ariel primeiro. Eu estou pensando aqui, viu? Ô, mestre. Boa tarde. Então, a minha situação é um pouco peculiar também. Eu não acreditava que eu estava em nível para fazer as provas da AGU, né? Para passar na primeira fase. E eu acabei passando na primeira fase de uma PGM aqui da minha cidade, no Rio. E aí eu vim os últimos 2 meses estudando só para essa segunda fase, né? E aí me ocorreu de eu conseguir uma nota boa na PGFN, né? E a minha segunda fase vai ser mais ou menos um mês antes da PGFN. E aí eu não sei qual que é a opinião sua sobre Niterói? estudar para a segunda fase. É Niterói. Sobre estudar para a Sei. segunda fase da PGFN durante um mês, se é viável ou não, porque Bom, nesse ponto eu não consigo mais voltar atrás, né? Eu já estou há eu bastante tenho... tempo para a segunda fase. eu assim, deu uma felicidade, assim, porque eu analisei a PGM Niterói, né? Tem um grande aluno, 2 alunos grandes que amigos, assim, que estão na PGM Niterói na segunda fase, e eu vi o edital, eu vi a especificidade, eu vejo os membros da comissão, eu conheço um membro da comissão, né? O Carlos Eduardo, ele é esposo de uma amiga minha que era PFN,
E lá, as questões objetivas, elas mostram essa especificidade, né? Não é um concurso que ele é feijão com arroz, não, ele é um concurso diferente, né? E assim, já que você está na segunda fase da sua cidade, de todo o seu interesse, com certeza eu passaria esse tempo, que a prova até agora acho que é 14, acho que é daqui a 2 finais de semana, né, a segunda fase. Tá bem São 2 pertinho, né? domingos. São 2 dia domingos, 4 e prova dia bem 11 de junho. maçante. Foca em Niterói por todas essas coisas, assim, até por falar que a PFN é mais distante. Faz em ordem cronológica mesmo tua vida, velho. Não muda, não. A PGM Niterói é um concurso muito bom, né? Carlos, amigo meu, esse tá na banca, na comissão, ele tomou posse na AGU, ele pediu final de fila na AGU, aí depois tomou posse na PGE São Paulo, largou tudo e falou, quero voltar, foi reconduzido para PGM Niterói. Ele ama a cidade, ama a procuradoria, cara, a procuradoria é muito boa, já conversou comigo assim, acho que você vai gostar. Mas eu acho que um mês dá para se preparar para a PGFN? Veja, é difícil, né? Não é que dá para se preparar, assim, é tudo a cogitação e aposta, mas assim, tem algumas coisas que você vai ter que viver diferentemente. A parte de urbanístico é muito pesada em Niterói, essa parte do administrativo local, né, o direito ambiental, né, que eu acho que também vai estar forte na segunda fase. Mas tem as coisas em comum, a execução fiscal que vai cair lá, né, que caiu também na primeira fase, vai cair na PGFN também, né. Então, você vai passar nesse um mês, provavelmente, de maneira como você foi em Niterói, focando realmente mais nas diferenças mesmo. Você não vai fazer um cronogramazinho básico, você vai fazer um cronograma focado em impostos federais e contribuições e financeiro, por exemplo, né, que são temas que não pegam com toda a profundidade. Tem em Niterói, mas não são tão profundos. Então, você vai adaptando o seu estudo nesse um mês mais para esses temas mais diferentes. Mas, na sua situação, PGM Niterói, na veia, né, e depois a PFN, tem o que falar também. Professor. Obrigadão, hein? Obrigado pela atenção aí. Valeu, arrebenta, velho. Caroline falou sobre o que eu faria, como se eu fosse a primeira e segunda fase dela, né? Ela tá perigando aí na AGU e na PFN, nas duas, né? Bom, fala aí, Filipão. Tô pensando aqui, meu amigo. Olá, professor. Boa tarde. Beleza. É o seguinte, a minha situação. Eu estou na PFN, que está a melhor situação para mim, certo? E eu estou com 71 pontos, certo? Eu não sei se alguém já falou alguma situação parecida, que eu entrei agora há pouco, né, no aplicativo aqui. Aí o que acontece? As questões que estão falando que podem ser anuladas, que podem ser alteradas, as 4, 5 questões que estão mais falando, todas me beneficiam, certo? As que estão sendo falando que podem ser alteradas, né? Aí seria a que eu marquei, e as anuladas eu errei, então eu ganharia ponto. Aí, assim, eu estou no limbo, né? Eu queria saber, assim, realmente vale a preparação, como estão dizendo, assim, porque eu ainda estou um pouco inseguro para a segunda fase, sabe? Vamos lá. Eu tenho chances. E eu só vou ter mais uma pergunta também, só um minuto. A questão de vadimeco, né? Porque, assim, a única segunda fase, digamos assim, que eu fiz foi a PGE Paraíba, que foi no mesmo dia, né? Uhum. Aí tinha um vadimeco específico, né, vendido, eu comprei para levar para a prova. Uhum. Aí no caso da PFN, teria alguma coisa complementar, o senhor acredita que vai ser preciso? Os colegas mandaram aqui no grupo, no chat, um vadimeco. Eu vou ser bem sincero com vocês quanto a isso. Eu já tinha olhado esse vadimeco, eu não quero confirmar, mas quero que vejam com cuidado. Salvo engano, eu já tinha opinado sobre ele no íntimo para alguém, mas eu senti uma deficiência para a PFN dos impostos federais. Eu não vi a regulamentação no vadimeco que mandaram aqui. Não estou dizendo que ele não tem, quero que vocês confirmem, mas salvo engano que vou fazer PFN, cuidado. Eu percebi muito da isso. Juspodium? Acho que era um da Juspod, eu não sei nem qual era, mas o que mandaram, eu abro o sumário e veja. Eu abri e quando eu olhei, eu achei que ele está bem mais focado na AGU e na PGF, e PFN tem pouquíssima coisa. Isso, foi essa impressão, eu falei no íntimo para alguma pessoa já aqui, e eu acho que era esse mesmo, então, confirme, mas se foi ele, o pitaco, assim, para PFN, tá faltando coisinha ali, tá faltando coisa ali do edital, né, então, assim, verdade seja dita, não foi um vadimeco para PFN, não, foi para outra carreira, assim. Então, você aconselha o quê? Aí você vai ver se alguém vai abrir, né, vai fazer,
se tivesse um grupo de segunda fase, eu falaria pra galera, bicho, faz aí, dá pra gente fazer um livro, velho. A gente manda, tem editoras que fazem isso, né? Todo mundo compõe, bota as legislações dos impostos federais, regulamento de IPI, do imposto de renda, e aí manda para a editora compila isso aí e lança em ISBN, porque é isso que pode, você não pode levar coisa impressa, mas se tiver um livro de capa dura com ISBN, você pode levar, então todo mundo leva esse livro, foi o que a gente fez, né? O grupo da segunda fase, a galera percebeu e falou assim, não, vamos fazer isso aí, pô, pronto, a gente fez. Compila e manda. Magistratura Federal, a turma faz isso também, pode ser que vocês já aproveitem, né? Teve um grupo do TRF3, TRF4, que eu até dei uma aula, que eles compilaram, aí mandaram para a editora justamente as legislações tributárias. Então, acho que é só procurar aí, conhecidos amigos. TRF3, TRF4 eles fizeram, que eu dei uma aula para eles, eu sei disso. Certo. E a primeira pergunta, o senhor acha realmente que eu tenho... Vai. Eu estava comentando aqui que 2, 3 ou 4 questões pode ir, assim. É melhor a decisão de não ir, né, e a frustração depois, valendo isso como aprendizado, do que ser surpreendido com 2, 3 semanas, assim, velho. Vou ser bem sincero a você. Então, ok. Então era só isso. Obrigado, professor. Beleza, velho. Bom, Caroline perguntou, e até pra gente finalizar também, né? A gente começou aqui a meio-dia, né, não almocei, pulei o almoço e tudo. Caroline perguntou o que é que eu faria com debutante, né? Como assim, com primeira vez numa segunda fase. Minha amiga, eu confesso a você que como uma pessoa que está indo pela primeira vez, eu separaria hoje alguns temas antes de começar a estudar. Alguns temas, então, por exemplo, em constitucional, com certeza controle de constitucionalidade. Em administrativo, com certeza licitação de controle. Separaria alguns temas, que eu falo, esses temas aqui, e aí essa decisão tem que ser muito enfática, assim, em quais temas serão. Esses temas eu vou reestudá-los para a segunda fase. Por quê? Porque geralmente eles caem e eu preciso me aprofundar. É feito o que eu te falei, processo civil, recursos, é um tema que não dá para ir com letra de lei para a segunda fase. Por quê? Porque vai cair teoria dos precedentes, vai cair distinguished, não sei o que, overruling, não tem puramente somente no CPC isso aí. E aí, consequentemente, nesses temas você vai ver a jurisprudência desses temas focando nos fundamentos. Eu não me pautaria exclusivamente por um curso, por nenhum quer que seja, por nenhum quer que seja. Novamente, porque eu acho que os simulados são muito bons como algo a mais, mas não são algo fundamental, essencial para que você dê certo. O que dá certo é pegar o espelho da banca. O espelho da banca não é de Felipe, não é de nenhum curso, e simular. Porque aí você vai vendo, olha como é que cai controle constitucional, olha como caiu, olha o que é que pontuava. O maior desafio do cara que escreve é saber o que é que a banca quer. Essa é a maior dificuldade. Você entende a questão e fala, beleza, entendi, mas o que é que vai estar no espelho? E aí isso é um Deus nos acuda, entendeu? Porque você fala, caramba, velho, eu sei esse tema, mas assim, o que é que ele quer que pontue? E aí é conhecendo a leitura dos espelhos, simulando, que aí você começa a ter uma certa intimidade maior. E a preocupação sua da estrutura das peças, que é a preocupação geralmente de todo mundo, o medo, adquirindo, por exemplo, um livro, ou vendo todas essas peças, como é que é o modelo delas, você vai perdendo o medo. Mas eu, com certeza, começaria lá já por provas passadas. Deixa eu ver aqui a CESP, da PGDF como caiu, PGE do Ceará como caiu, aí você já vai pegando o estilo. Mas são carreiras federais, são outros tópicos. Sim, eu sei, mas o que vai mudar ainda você vai complementar no seu estudo, mas é só para você ver como cai, né? Beleza, pessoal? Bom, então, eu acho que é isso, né? A gente finaliza aqui. O Vinícius VG perguntou, no Vitalício tem disponível o estudo das peças? Tem, no Estratégia tem um curso de peças que a gente vai complementando e eu vou dar aula também para a PFN lá. A gente eu estou escolhendo os temas, né? Eu vou chamar o professor Antônio também, o professor Antônio vai dar aula comigo, a gente vai sair lá. Professor, o senhor já falou sobre como será o seu curso nesse tema. Veja, o curso aqui do Raio-X, Priscila, é mais ou menos o curso que eu fiz ali para aquele, não é tanto aquele, melhor dizendo, né? Se você entrar no curso da AGU PGF, você vai ver que tem uma aula gratuita de um parecer que eu fiz para a AGU PGF, que ali tem como você ver o modelo que é do Raio-X. São 7 temas que eu monto a questão, faço uma questão que pode ser uma peça, um parecer, uma questão mesmo. Vou dizendo como essa questão pode cair também de outras formas, faço um modelo de estilo, de CESP, que eu acho que poderia ser pontuado, e coloco algumas leituras complementares, além do espelho.
mas aqui, essencialmente, é mais o conteúdo mesmo, né? São as distinções, assim, dos cursos aqui no Raio-X. Então, vale a pena você dar uma olhada também. Estou pegando temas, assim, que eu acho quentes também para a GU PGF, e até hoje tenho que liberar também um tema da PFN, né? Então, estou refletindo aqui, vou ver se hoje coloco, no final do dia, um tema lá para começar de fato. Beleza? Meus amigos, um grande abraço, então, fiquem com Deus, vamos lá, arrebentem, né? Arrebentem e, por favor, deem a volta por cima, né? Sempre vale a pena dar a volta por cima, não deixa uma prova definir o seu esforço ou a sua vida, não. Isso aí é algo que a gente sempre se coloca além da nota de corte na nossa vida. Você não é uma régua medida pela nota que você tira, de jeito nenhum. É o esforço, é uma construção de uma vida que faz com que você defina quem você é enquanto pessoa. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, então. Valeu, tchau, tchau, gente. Uma boa tarde e a gente se vê.